Pode chegar, esse é o Baianoá que está começando neste dia 9 de maio. A gente vai acompanhar os principais assuntos de hoje. Agora você confere imagens ao vivo da nossa Bahia de Todos os Santos. Como será que fica o tempo hoje? Tem alerta aí da Defesa Civil. As equipes estão de plantão 24 horas e aqui você fica por dentro da previsão do tempo completa para hoje, viu? Vem comigo porque tem informação até 8h40 da manhã. E mais uma vez, os moradores de Tancredo Neves viveram momentos de terror durante troca de tiros envolvendo facções criminosas lá no bairro. Vamos ouvir. Segundo a polícia, pelo menos uma pessoa foi executada no meio da rua, em frente a uma escola lá do bairro. A polícia reforçou a segurança no local e a gente vai saber se o serviço de transporte público está funcionando normalmente. É mais uma noite, madrugada de terror no bairro de Tancredo Neves, que nos últimos meses tem vivido aí um clima de intensa tensão por causa dessa guerra do tráfico de drogas. E ainda, a gente vai aqui repercutir a reunião entre a Prefeitura de Salvador, representantes dos rodoviários e das empresas que estão tentando a negociação para evitar uma greve geral dos ônibus na capital baiana. Ontem, o Sindicato dos Rodoviários publicou o edital que convoca a categoria para uma assembleia geral na próxima quinta-feira. Durante esse encontro, eles podem decidir se fazem ou não uma paralisação geral. Inclusive, vai ter sim na quinta-feira bloqueio lá na estação da Lapa, viu? A categoria já prometeu isso. E daqui a pouquinho também vou mostrar como é que está lá a movimentação na Praça das Mãozinhas, no bairro da Calçada. Hoje é mais um dia de serviço gratuito por lá, em parceria com o nosso Tribunal de Justiça. Já já eu trago mais detalhes. E você já sabe, aqui no Baianoá a sua participação é muito importante. Mande sua denúncia, seu flagrante, sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Vamos colocar aí na tela, 99266-2500. Esse aqui é o nosso principal canal de comunicação. Não sai daí não que eu volto já já. Rapidinho, já estou de volta. Vamos lá fora com parte do nosso time para trazer aqui os destaques de hoje, desta terça-feira, dia 9 de maio. Já aqui no telão comigo, Henrique Terra, porque o Bahia já tem um horário, já tem data que vai enfrentar o adversário Vasco, né? Lá na Copa do Brasil. O Santos, melhor dizendo. Inclusive, é o adversário desse fim de semana, né? Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Já Henrique Terra vai trazer todas as informações. Aqui também Pauliane Araújo, que já está no bairro de Tancredo Neves. Mais uma noite de terror por lá. Inclusive a informação de que um homem teria sido executado no meio da rua. Já Paulo traz os detalhes pra gente. Agora vamos direto com Laís Cavalcante. Tem prestação de serviço aqui no Baianoá. Mutirão de saúde que segue aí no Tororó, né, Laís? Bom dia pra você. Pois é, Tiali, bom dia para você, bom dia para todo mundo que já acordou cedo junto com a gente aqui no Baianoá, na Record TV Itapuã. Exatamente, prestação de serviço boa é aquela que a gente traz logo cedinho para quem ainda está em casa, possa vir aqui para o Tororó, mais precisamente para a quadra do Apache. Jorge Luiz vai correr imagem para mostrar para vocês como é que está a fila, porque já tem gente aqui desde a madrugada, 3, 4 da manhã, já tinha gente guardando o seu lugar na fila. Sabe por quê, Tiali? Serviço de saúde é sempre importante. E aqui tem muita gente preocupada com a própria saúde, querendo fazer aquele bom e velho check-up. Só para vocês terem uma ideia, aqui, além de todos os exames de ultrassonografia, mamografia, eco, tem também exames laboratoriais, tem vacina também, além de alguns tipos de consultas. Por isso as pessoas correm aqui para a quadra do Apache, né, nessa feira de saúde. A gente vai seguir mostrando para vocês aí, para mostrar o tanto de gente que já chegou. São serviços gratuitos. Até sexta-feira, aqui na quadra do Apache, é uma espécie de feira de saúde itinerante. Então vai rodar alguns bairros de Salvador. Quem é dessa área aqui do centro vai conseguir fazer esses exames chegando cedinho, fica na fila, pega a sua senha e aí vai ser atendido aí a partir das 7 horas da manhã. Conversei ali com o pessoal, eles me confirmaram de fato, vai começar a atender às 7 horas da manhã. Lembrando, como eu falei, né, já que é uma feira itinerante, até sexta-feira, até o dia 12, aqui na quadra do Apaches, e logo depois a Prefeitura de Salvador vai divulgar aí os outros destinos dessa feira de saúde, né, a saúde nos bairros. Lembrando que para
você ter acesso a esses serviços, precisa trazer aí o cartão do SUS, o RG e, importantíssimo, a guia dos exames que você pretende fazer. Conversei com um dos coordenadores aqui, ele me disse que em torno de 120 fichas para exame de ultrassom costumam ser distribuídos todos os dias, né? Essa média de quantidade de fichas, ela vai variando muito, depende também da demanda. E os exames de ultrassonografia acabam sendo os mais requisitados, por isso essa fila enorme, muita gente que não consegue fazer esses exames em outros postos de saúde, em outras unidades básicas de saúde, recorre a esse tipo de feira. Deixa eu ver aqui, bom dia! Oh, meu Deus, ela tá com vergonha. Bom dia, minha amor, você vai fazer que tipo de exame? Ultrassom. O exame de ultrassom, tá vendo que eu falei a vocês? É um dos mais requisitados. Obrigada, viu? Bom dia para você e boa sorte. Aqui a gente tem todo mundo já que chegou bem cedinho. Do lado de lá o pessoal já fica ali debaixo do toldo, exatamente para esperar o atendimento começar, porque à medida que essas fichas vão sendo distribuídas, o pessoal vai sendo colocado aqui para sentar, para passar pela triagem, para o pessoal da prefeitura checar direitinho se todo mundo trouxe documentação. Por isso que eu vou repetir antes de encerrar. Cartão do SUS, RG e as guias requisitadas aí, entregues pelo médico, todas as requisições de exames e de consultas para que você consiga passar pelo serviço. Se não conseguir ser atendido hoje, tem até sexta-feira aqui na quadra do Apartes, no Tororó, do ladinho do DIC, não tem erro. É com você, Thialy. Maravilha, prestação de serviço para a gente começar esse dia. A orientação é se o paciente já tiver a guia para o exame médico, já leva, porque aí já adianta a vida, tá certo? Daqui a pouquinho Laís volta com outros detalhes desse mutirão da saúde no Tororó. E agora, olha só o que aconteceu mais uma vez, lá no bairro Tancredo Neves. 1, 2, Noite 3, de terror. 4. Pode tocar o som aí, vamos ouvir. Esse cara do balo ali correndo, velho. O que será que foi, velho? Deve ser polícia, velho. Polícia tirou o quê, velho? Observe nas imagens, os moradores estavam em uma partida de futebol na quadra lá do bairro Tancredo Neves, saíram correndo às pressas por causa desse intenso tiroteio. A informação que nós temos é de que uma pessoa teria sido executada em via pública. Já já a gente vai mostrar como é que está o reforço do policiamento por lá. Nossa equipe de reportagem está no local. Agora você confere aí em tela dividida imagens ao vivo da movimentação neste momento no bairro Tancredo Neves. Observe aí que tem circulação de alguns veículos, pouquíssimos moradores circulando por essa área. Já já, Pauliane Araújo e toda a equipe de reportagem vai mostrar como é que está o reforço no policiamento. Daqui a pouquinho eu retorno, depois de 2 minutinhos, não sai daí não. De volta com o Baiano eu falei, intervalo rapidinho, vamos direto para o bairro de Tancredo Neves, mais uma noite de terror por lá. Alguns jovens estavam inclusive jogando futebol em uma quadra, saíram correndo por causa desse tiroteio, né, Pauliane Araújo? Bom dia para você, como é que está a situação nesse momento? Oi, Thialy, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Baiano Ar. Nós estamos aqui no local exato, Thialy, onde aconteceu esse tiroteio. A avenida principal da Tancredo Neves, numa área chamada de Curva da Morte, onde aqui ficam algumas comunidades onde acontecem esses tiroteios que acabam vindo para a principal. Como você pode ver, aparentemente a situação está normal. Os ônibus circulam, não só esses ônibus de viagem. Vou pedir para Marcos Alexandre mostrar agora um ônibus urbano passando por aqui, circulando normalmente. As pessoas também vão para suas casas. O policiamento, já vi passarem 2 viaturas da Rondesp, mas aí vem aqui para mim, cabeça, por favor. Quando a gente chega aqui, ó, Thialy, a prova aqui, ó, do que aconteceu à noite. Pelo menos 3 cápsulas, estão vendo aqui perto do meu pé? Pelo menos 3 cápsulas que provavelmente foram aí resultado dessa ação. As informações iniciais que chegam para a gente é de que um homem teria sido executado, estariam circulando inclusive nas redes sociais imagens de um homem de camisa branca morto, caído no meio da rua. Logo depois disso, a Rondesp, que é especializada para esse tipo de situação, veio para o local, fez uma operação. Nós temos imagens também de vários homens da Rondesp entrando aqui nessa área, nos arredores aqui da principal. Vou explicar para você que está em casa entender. Nós estamos aqui na avenida principal, ali na frente, aqui à minha esquerda,
direita da sua tela, você tem o conjunto Arvoredo. E aqui, na nossa frente, a gente tem a Escola Municipal Maria da Conceição Santiago, em Baçaí, que foram os locais onde aconteceram esses tiroteios. Aqui onde nós estamos fica a Curva da Morte, tem uma comunidade logo ali ao lado, onde tudo acontece, onde provavelmente a quadra fique aqui à esquerda. E a gente viu aqui, Tiali, essas munições. Agora resta a dúvida. Depois disso acontecer na porta da escola, essas munições, como vocês viram, que a gente mostrou ali, ó, na porta da escola, na calçada da escola, será que essa escola municipal vai ter aula? Será que ela está ativa? São perguntas, claro, que a gente fica aí esperando as respostas das autoridades, também esperando para ver se o policiamento vai seguir reforçado ou não, porque eu vi passarem 2 viaturas, mas ainda não encontrei outros pontos fixos, como costumam ser montados aqui nessa região. E lembrando que essa guerra do tráfico de Tancredo Neves é algo que vem acontecendo desde o final do ano passado. Recentemente, o líder do tráfico de drogas, que saiu de uma facção e foi para outra, conhecido como Mancha, que teria sido essa troca dele, o motivo principal dessa guerra que acontecia aqui em Tancredo Neves, Arenoso, que é todo esse complexo aqui dessa região onde nós estamos, foi morto numa operação da polícia. Ele morreu, mas a gente vê aí que ontem essa guerra de facções retornou aqui para o bairro, aterrorizando os moradores. Tiali, daqui a pouco a gente volta com mais informações para os nossos telespectadores. É com você aí no estúdio. Claro, você vai continuar aí e tentar ouvir os moradores, ver como é que está a rotina, alguns serviços essenciais. Acabou de passar um ônibus amarelinho do transporte complementar. Nossa produção também vai checar como é que está o transporte público até o final de linha, como é que vai ficar, portanto, o funcionamento das escolas. Lembrando que toda vez que tem essa situação, normalmente há uma suspensão das atividades escolares e saber também se os postos de saúde aí do bairro vão funcionar. Detalhes a gente vai trazer aqui ao longo da programação do Baianoar, de mais essa noite de terror lá no bairro de Tancredo Neves. Quem está acompanhando tudo comigo aqui é o nosso querido Raimundo Varela. Pode rodar a vinheta. Bom dia, Varelão, seja bem-vindo. Bom dia, Tiali, bom dia, Bahia. Olha, Tiali, ontem na Rádio Sociedade, o Balanço Geral às 8, entramos em discussão Raimundo Varela e Calil. Calil acredita que isto vai ser resolvido. Eu, como adotei ver para crer, não acredito. Nossas leis são leis permissivas. Em Camaçari, ontem, amanheceram 5 corpos perfurados na bala. O que é isso? A guerra da letrinha A com a letrinha B. No meio, a polícia. Por que eu não acredito? Porque eu pesquiso o mundo inteiro. Na Indonésia, fumador de maconha, pá, bala. Cheirador de cocaína, bala. Primeiro vai o viciado. Lembra? A presidente Dilma pedindo clemência de um brasileiro que entrou lá com a prancha cheia de pó. O presidente respondeu: aqui, usuário, traficante, não vira celebridade, nem entra na política. Pronto. A pergunta é uma só. Por que eu não acredito em promessa?
Prometer é fácil. Vou acabar com isso. Na campanha, lembra? Eu vou enfrentar isso. Eu vou acabar com isso. Tudo mentira. Beiru, esse bairro nasceu batizado de Beiru. Em homenagem ao grande Tancredo Neves, trocaram o nome do bairro. Mas é todo dia. Todo dia. Por que é que eu não acredito que eu preciso ver para crer? Pronto. Qual foi o candidato a governo que não disse que ia? Eu vou acabar com isso. Promessa, só promessa. Tialia Cruz, não sei se você acredita em promessa. Eu não. Eu preciso de ação. Pronto. Vamos lá. E está faltando muita ação preventiva, sim, principalmente aqui no nosso estado com relação à violência. Agora as pessoas estão muito revoltadas, é um clima de tensão. Agora, há um grande risco de se fazer justiça com as próprias mãos, Varela. Muita incompreensão, muita loucura estão vivendo no Brasil. Imagine, confundido com ladrão. Uma coisa está clara hoje no Brasil. Você está caminhando numa rua, aparecem dois em cima de uma moto, assusta todo mundo. Que o da frente está pilotando e o de trás está atirando. É o Brasil, é a moda agora no Brasil. Qualquer pessoa, esteja num carro blindado ou não, vendo uma moto com dois elementos se aproximando, chama por Deus. Ô Edinho, cadê a musiquinha do Brasil? É ladrão que não acaba mais. É ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha para frente. Você vê ladrão quando olha para trás. Esse é o hino nacional do momento do Brasil. Falta governo para resolver. A Bahia, o Rio de Janeiro, Piauí, São Paulo. São Paulo, 500 celulares são roubados por dia. 500 nas ruas de São Paulo. Então, um amigo meu vendeu tudo aqui, foi embora. Sabe onde ele está? Em Miami. Foi embora. Quem puder, se mande daqui, que cada dia a troca de bala aumenta mais. Imagine Camaçari, uma cidade aqui vizinha, ontem, segunda-feira, 5 corpos espalhados no chão, todos perfurados na bala. E o meu grande companheiro, João Calil, de boa fé, acredita que vamos resolver isso. O viciado
vai deixar de comprar droga? Pronto. Enquanto houver essa disputa das letrinhas no Brasil, é lá de dentro, nas penitenciárias, cumprindo pena, tem gente comandando o tráfico aqui fora. No Deus eu acredito. Nos homens, não. Para resolver isso, não temos no Brasil. Infelizmente. Nos bairros da cidade, o nosso subúrbio, tudo que é casa com furo de bala na porta, na janela. Para mim é um câncer, uma doença sem cura, o tráfico. E quem sustenta é o usuário. Pronto. Acabou. Vamos lá, Thiago. E se a gente não apostar na educação, fica mais difícil ainda mudar essa realidade, viu, Varelão? Por falar nisso, ontem o prefeito Bruno Reis anunciou uma série de investimentos para ajudar na educação do município. Ele falou ainda sobre a segurança nas instituições de ensino. Vamos ver. As escolas municipais vão contar com um reforço na segurança. 10 equipes da Guarda Municipal vão fazer parte da patrulha escolar. O prefeito Bruno Reis conheceu de perto as viaturas e anunciou a novidade nesta segunda-feira. São 10 viaturas que vão estar percorrendo por perto das escolas, além do vídeo monitoramento, além de um trabalho humanizado que a Guarda está fazendo nas escolas para se preparar para eventuais fatos que eu espero que não venham ocorrer. O prefeito Bruno Reis ainda anunciou uma série de investimentos para a educação no município. As novidades foram passadas aos gestores e professores neste evento e envolvem a contratação de psicólogos, a implantação do novo Centro de Formação de Educadores e a atualização do material didático, entre outras iniciativas. São uma série de medidas para recompor o aprendizado. A gente sabe que as crianças, principalmente por conta da pandemia, há uma defasagem e vamos acelerar e recuperar o tempo perdido. Vamos dar mais apoio aos professores, onde vamos anunciar um centro de formação dos nossos professores. Iremos contratar 1.500 estagiários que vão estar nas salas de aula, fazendo um trabalho complementando os professores. Importantíssimo nessa categoria ser valorizado e o senhor sabe muito bem disso, né, Varelão? Educação é a saída. Parabéns, Bruno Reis. Essa caminhada longa, mas você está dando aí o primeiro passo. A pergunta é uma só. Essas ameaças saem da meninada, de menores de idade. Ameaça nas escolas. A classe estudantil, que agora vai ter o reforço da psicologia. Na década de 60, eu estudei no ICEA, na Escola Técnica Federal, nós já tínhamos lá o setor de orientação escolar. Comportamento duvidoso na escola, vai lá. Então, é o primeiro passo de uma grande caminhada. Agora, Thiago, você anunciou aí o Henrique Terra no começo. Repare, o Bahia vai enfrentar o Santos agora, que é Série A. A CBF já determinou ontem que o Bahia joga duas partidas com o Santos. Copa do Brasil. Imagine
Quem passar vai botar no cofre 4.300.000 reais. Cadê o Henrique Terra? Que boa notícia, né, Henrique? Exatamente, Varela. Bom dia para o senhor, bom dia para todos que acompanham o Bahia no Ar, mas tem que passar, né? Agora, antes da Copa do Brasil, que é na próxima semana, na próxima quarta-feira, o Bahia vai receber o Santos, melhor, vai visitar o Santos nesta quarta-feira lá na Vila Belmiro. Não tem muito tempo para comemorar a vitória diante do Coritiba, é só pegar esse embalo e manter essa boa apresentação que fez aqui na Arena Fonte Nova, a Arena Fonte Nova que estava lotada no último domingo. E é amanhã às 7 horas da noite contra o Santos lá na Vila Belmiro. Vai desfalcado, tem jogadores aí com o terceiro cartão, jogadores que já apresentam problemas físicos por conta dessa verdadeira maratona, mas é um grande desafio. O Bahia já começando aí essa jornada contra o Santos. Amanhã é Campeonato Brasileiro, Série A, 7 horas da noite. Depois, no sábado, aqui na Arena Fonte Nova, tem o Flamengo, 4 horas da tarde. E aí, na próxima quarta-feira, retorna a Santos para a Copa do Brasil. Então, assim, vai ser uma verdadeira jornada contra o Santos. Já dá para tomar conhecimento. Amanhã é outra competição, mas se vencer as duas, melhor ainda, porque pode decidir a vaga na Copa do Brasil aqui na Arena Fonte Nova. E se mantiver esse embalo, imagine aí 4 partidas com essa arena lotada. A torcida vai realmente ficar muito feliz com o time e, claro, consequentemente, vai embolsar essa grana toda da Copa do Brasil. Então, vamos separar aqui. Amanhã, Bahia e Santos lá no litoral paulista, 7 horas da noite. Hoje, o que a gente pode trazer de informações para o torcedor é que começam as vendas dos ingressos para os sócios na partida de sábado contra o Flamengo. Sempre que o Flamengo vem aqui a Salvador, é promessa de casa cheia, então deveremos ter aí mais uma vez a Arena Fonte Nova lotada. Muitos torcedores de outras cidades vêm para prestigiar aí o Flamengo. E claro, o torcedor tricolor está empolgado com a campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A, essa retomada aí ao caminho das vitórias. Então, no próximo sábado, 4 horas da tarde, deveremos ter uma Fonte Nova lotada mais uma vez. Então, essa semana do Bahia promete ser bastante movimentada e a torcida está com expectativa lá em cima de que possa conseguir, quem sabe aí, 3 vitórias. Amanhã, fora de casa contra o Santos, sábado aqui contra o Flamengo e principalmente na próxima quarta na Copa do Brasil, que aí é aquele jogo de mata-mata e valendo uma verdadeira bolada. Atravessando a cidade, indo lá para Canabrava, indo lá para o Barradão, lá do Rubro Negro, que também está bastante feliz nesse Campeonato Brasileiro, só que da Série B, é o líder. 12 pontos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido. O Rubro Negro volta a campo amanhã, também fora de casa, vai até Fortaleza, visita o Ceará lá no estádio Presidente Vargas, é aquele estádio mais acanhado, não é o Castelão, então vai ter muita pressão por parte da torcida alvinegra lá do Ceará. Então é um grande desafio também para o Vitória. Só que o Vitória venceu, né? O Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, não tomou nem conhecimento, 3-0. E a torcida do Leão realmente está muito confiante de que amanhã, nesse clássico nordestino, poderá retornar também aqui para a capital baiana com mais 3 pontos. Imagine, que início de Série B, que início de campanha, 5 vitórias. Já pensou? O torcedor rubro-negro está acreditando. Varela, é com você. É bom lembrar que o Ceará é o último campeão da Copa do Nordeste. E o Flamengo está na lanterna. Não vem o Bahia trocar a bateria, a pilha da lanterna do Flamengo. Mas a Copa do Brasil, dia 17, é uma partida importante contra o Santos lá. E define aqui 4.300.000 para quem passar de Santos e Bahia. Ô, Tiali, vamos lembrar, acordar na Record, acordar melhor. Pronto.
É isso aí, Varelão. Esse é o nosso lema, viu? Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h10. Até lá. Tchau, tchau. Vamos voltar a falar aqui com Iula Braga, direto do bairro do Comércio. Mais um dia aí de serviço gratuito para identificação, registro civil, para também você fazer atendimentos jurídicos. Vamos para lá então, ver como é que está a movimentação nesse momento. Bom dia para você, Iula. Olá, Tiali, muito bom dia para você, a todos que já amanheceram aqui na nossa companhia. Seguimos aqui ao vivo. Ontem viemos prestar esse importante serviço, mesmo ainda com uma divulgação mais tímida. Muita gente já tinha acordado cedo para poder garantir os serviços que seriam prestados aqui. E você imagine, no segundo dia de serviço, praticamente dobrou a quantidade de pessoas em busca dos serviços que serão oferecidos. O atendimento só a partir das 8 da manhã, mas eu já mostro para você como é que está a espera por aqui. A gente tem 2 lados de fila, isso porque já vai fazendo um caracol em volta dessa estrutura montada aqui. É uma ação do Conselho Nacional de Justiça, mas que conta com a parceria de diversos órgãos municipais, estaduais, e são vários serviços prestados aqui. Emissão de documentos, seja primeira via, seja segunda via, orientações jurídicas, intermediação para o mercado de trabalho, até mesmo serviços de cortes de cabelo. Então, muita gente já veio ontem e ontem o que a gente pôde perceber aqui é que a grande demanda realmente é para a emissão de documentos, porque está sendo realizado esse serviço aqui de graça. E muita gente precisando renovar, por exemplo, o registro civil, né, o documento de identidade, e aí quer aproveitar essa oportunidade. Deixa eu avançar aqui para ver as pessoas que já estão na fila, muita gente aqui já aguardando esse serviço. Eu quero chegar aqui até o início porque eu recebi a informação de que teve gente que dormiu na fila para garantir um lugar e garantir o atendimento mais cedo. Será que o povo realmente amanheceu aqui ou dormiu aqui para conseguir esse atendimento? Olha só, a gente vai caminhando próximo ao ponto de acesso. Desse lado aqui que a gente está vendo a fila, é apenas uma delas. Do outro lado, a gente também tem uma longa fila formada. Fica até difícil entender aqui onde começa e onde termina, pela quantidade de gente. Porque tá todo mundo se escondendo de mim. Vem conversar comigo nessa manhã. Bom dia. Tinha que ser eu, Iula. Tem que ser você. Tava aqui com esse sorriso bonito. Me conte, veio em busca de que serviço? Tirar a identidade. Uma maioria aqui, pelo que eu tenho visto, né? Tentou ontem? Tentei ontem, mas eu cheguei tarde. Aí já estava encerrando o atendimento. Já tinha encerrado para a identidade. E hoje chegou que horas por aqui? Cheguei aqui 15:45. Cedo, saiu de casa escura ainda. Foi. Para garantir esse serviço. Com certeza. Tentou agendar lá pelo saque? É porque meu sobrinho agendou e ele agendou há 3 meses atrás para tirar agora. Aí como estava tendo hoje, aí eu peguei e vim para aproveitar. Tá otimista que vai conseguir? A fé remove montanha, né? Não pode perder, com certeza. Obrigada, viu? Bom dia, boa sorte para você. Esse é um exemplo. Muita gente em busca da segunda via do documento, porque as pessoas têm preferido esse serviço, aproveitando essa oportunidade para evitar ter que agendar pelo saque e até mesmo pagar. Segundo informações aqui das próprias pessoas que já estão em busca desse serviço há algum tempo, está em torno de R$40 para tirar a segunda via do documento de identidade através do saque. E claro, a gente sabe que a situação da economia não é fácil, então muita gente prefere aproveitar essa oportunidade, mesmo tendo que acordar cedo, né, madrugar literalmente na rua para poder conseguir esse serviço. Deixa eu só me aproximar aqui do ponto de entrada. Estou vendo que tem gente ali deitada, então confirma a informação de que muita gente dormiu aqui em busca dos serviços. Eu vou seguir por aqui. A qualquer momento a gente volta mostrando toda essa movimentação. Tiago. E tem mais gente hoje do que ontem, né, Iula Braga? Você também esteve aí nessa segunda-feira, portanto, é a divulgação do serviço e as pessoas procuram mesmo. É gratuito, tem serviços para você tirar um registro de identificação, você fazer também consultoria jurídica e outros atendimentos. Excelente oportunidade e vai ficar até a próxima sexta-feira aí na Praça das Mãozinhas, no bairro do Comércio. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Iula Braga. Agora, veja só essas imagens. Uma mulher quebrou tudo dentro de um hospital. Isso foi aqui na Bahia. Olha aí a movimentação no corredor. As pessoas, funcionários, começam a prestar atenção. Foram 2 mulheres ainda não identificadas. Esse casal, tumulto e um quebra-quebra no local. Vamos ouvir. Jesus,
Essas duas mulheres que aparecem na imagem agredindo funcionários, pacientes, quebrando o patrimônio do hospital, são irmãs. Inicialmente, elas reclamam que não conseguem ser atendidas. A Polícia Militar foi acionada e conduziu as envolvidas da confusão para a delegacia. De acordo com informações preliminares, uma das mulheres é adolescente, uma menor de idade, e havia sofrido uma queda de moto e procurou atendimento na unidade de saúde, sendo informada na recepção da necessidade de ter um acompanhante maior de idade. É procedimento, isso é protocolo. A jovem, então, chamou a irmã, ligou para a irmã, que compareceu. E ao chegar no local, foi essa irmã mais velha que provocou aí todo o tumulto com a ajuda da irmã mais nova. Isso aconteceu no Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Por meio de nota, o Hospital Regional, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, lamentou o ocorrido. E ainda, segundo a direção da unidade, pelo menos um computador e portas ficaram danificados. Portanto, as duas mulheres foram conduzidas para a delegacia. Vamos ouvir mais um pouco, uma grande confusão. Imagina isso dentro de uma unidade de saúde. Eu vi até pelas imagens que tinha paciente no corredor sendo atendido. Vamos ver. Mas isso aí tinha que chamar. Olha aí o paciente na maca no corredor do Hospital Regional lá de Porto Seguro. Quando a confusão acontece, os funcionários ficam atentos, pedem para chamar reforço da polícia. Portanto, tudo foi esclarecido, né? Duas irmãs que teriam provocado essa confusão e foram levadas para a delegacia. Vamos girando aqui com outras informações, direto com Laís Cavalcante, porque tem mutirão de saúde acontecendo também lá no Tororó. E aí, Laís, mais organizada agora, como é que está? Tudo em ordem, pelo que a gente pode mostrar para vocês aqui, viu, Tiago? Inclusive, antes mesmo das 7 horas, são 6 horas e 56 minutinhos, o pessoal já está fazendo a triagem aqui, procurando ver quem vai fazer exame, quem vai ter consulta, quem veio procurar a vacina, por exemplo, porque tem vacinação aqui também, não só Covid, influenza. E aí essas pessoas passam pela triagem, vocês podem ver aqui, acessam a quadra ali com a ajuda de um agente da prefeitura, aí vem aqui para conversar com os outros funcionários, para mostrar a documentação, para depois dar início aí ao processo de cadastro e de atendimento. É preciso fazer essa conferência, né, de todos os documentos, lembrando, cartão do SUS, identidade e também a requisição em caso de exames que se forem necessários aí para serem feitos já a partir das 7 horas. O atendimento começa a partir das 7 horas. Eu vou trazer aqui uma listinha. Tem consulta com clínico, com cardiologista, com urologista. Tem muitos exames de ultrassonografia, a exemplo aí da própria mamografia e outros tipos de ultrassom. São exames importantíssimos e muito requisitados, vale ressaltar, de acordo com a própria coordenação aqui do evento, né? Eles que já disseram que é uma média aí de 100, 120 senhas só para ultrassom, então depende muito da demanda. À medida que eles vão percebendo que há uma demanda maior e que não há mais condição de atender nesse dia, né? No caso do dia de hoje, aí no dia seguinte a pessoa pode vir aqui para conseguir fazer o seu atendimento. Tem muita gente que chegou, inclusive, na madrugada e, claro, né, tentando garantir o seu lugarzinho na fila. O senhor já está esperando que tipo de atendimento? Bom dia, meu querido. Bom dia. Eu estou esperando fazer um clínico e um eletro. Chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui umas 13h30 da manhã. Eu tenho até algo para falar contigo. Daqui a pouquinho a gente conversa com um pouco mais de calma, eu vou conversar com as outras pessoas para saber aqui como é que está a relação da espera. Aqui, ó, já tem gente com requisição. Isso que tem que trazer, viu, gente? Requisição e a senha. Trouxe tudinho, não trouxe? Bom dia. Documentação toda. Pois é, assim fica mais fácil para conseguir fazer o atendimento. Daqui a pouco eu volto, viu, Tiago, com mais informações aqui da feira. Maravilha, a gente está vendo aí que tem atendimento de saúde para homem, para as mulheres também, viu? Então leve o seu documento de identificação com foto, o seu cartão do SUS e se tiver já para fazer exame, leva a guia médica já com o pedido para esse exame, porque já agiliza aí tudo, viu? Maravilha, é mais um mutirão de saúde nos bairros nessa semana no Tororó. Até a próxima sexta-feira. Laís Cavalcante volta daqui a pouquinho com outras informações.
E foi mais uma noite de terror lá no bairro de Tancredo Neves, um intenso tiroteio registrado, inclusive no momento em que jovens estavam jogando futebol em uma quadra do bairro. Isso aí teria acontecido bem perto de uma das vias principais. Vamos ouvir. Nossa equipe de reportagem já está lá no local, daqui a pouquinho vai trazer novas informações, agora imagens ao vivo para você lá do bairro Tancredo Neves. Volto daqui a pouquinho depois do boletim JR20. De volta com o Bahia no ar para comentar a situação lá do bairro de Tancredo Neves, mais uma noite de terror, de intenso tiroteio. Vamos para lá, ao vivo, com a nossa repórter Pauliane Araújo, que vai atualizar principalmente se os serviços essenciais estão funcionando, né? Depois dessa noite de terror aí no bairro, Pauliane. Oi, Tiago. Então, vamos lá. Quem passa por aqui parece que está tudo funcionando, porque tem ônibus, coletivos, também complementares, turísticos circulando e as pessoas vão para as suas atividades. Só que quem observa a situação, a escola vai ser aberta agora. Olha ali, mostra ali, por favor, cabeça. Tá vendo um funcionário chegando, mas foi na porta dessa escola, bem em frente, que aconteceu esse tiroteio ontem à noite. Tiago, quando entramos ao vivo na primeira vez, nós mostramos pelo menos 4 cápsulas do lado de lá, né? A gente encontrou aqui o local onde uma pessoa foi baleada. Por que eu estou afirmando que uma pessoa foi baleada se inicialmente a gente dizia suspeita? Porque a gente não pode mostrar, mas tem massa encefálica aqui do lado desse local. A gente está mostrando o que é possível nesse horário. 2 marcas de tiro aqui e aqui embaixo nós conseguimos contar quase 20 cápsulas, tem sangue e tem massa encefálica também aqui nesse local. É claro que a gente não vai assustar o nosso telespectador mostrando uma imagem forte como essa nesse horário da manhã. Quero mostrar aqui também, olha só, uma das cápsulas usadas, 9 milímetros, como vocês conseguem ver aí na identificação, e toda a situação acontece aonde? Avenida principal da Tancredo Neves. Tudo começou, vou pedir a cabeça para me acompanhar aqui, Marcos Alexandre. Vem cá, tudo começou lá atrás, numa localidade conhecida como Conjunto Arvoredo. Daqui vocês só vão conseguir ver a direção do Conjunto Arvoredo. Vocês não conseguem ver o local exato. E essa situação finalizou aqui. Mostra aqui, cabeça. Pertinho, de frente para a Escola Municipal Maria da Conceição Santiago, em Baçaí, onde tem 2 marcas de tiro na calçada, tem também sangue, uma prova de que uma pessoa foi baleada. Se essa pessoa sobreviveu, se não sobreviveu, a gente não tem a confirmação. O que dizem é que uma pessoa morreu, mas isso a gente ainda não tem confirmação oficial. Apenas os indícios, as mostras que sim, houve uma pessoa baleada, ao que tudo indica por ter algo parecido com massa encefálica na cabeça, mas também a única confirmação ainda é a pessoa baleada pelas provas que se tem aqui e que houve esse intenso tiroteio. Contamos pelo menos 20 cápsulas ligadas a essa situação. Tem aqui pelo menos uma com 9 milímetros em nossa mão. A gente mostrando aqui. Alguns moradores sabem o que aconteceu, não os detalhes, mas viram que a pessoa foi morta, porque o pessoal passa e fala, a pessoa que morreu aqui, é o que os moradores dizem, né? O cara foi baleado, mas tem outros que nem percebem, acabam pisando nessa água misturada com sangue, acabam passando por ali. Alguns cachorros também, o pessoal está um pouco assustado ainda, porque aqui na avenida principal ainda não tinha sido registrada ocorrência desde que tudo começou no final do ano passado. Agora, Tiago, eu vou atravessar aqui a rua, bora ali, cabeça mais pra frente, para um ponto seguro para atravessar, que eu quero ver se essa escola vai abrir. A escola fica bem de frente para onde tudo aconteceu. O tiroteio foi aí por volta das 10 horas da noite. Claro, se tinha aula, era com alunos do EJA. Se aqui tiver EJA, que é o ensino dos jovens e também dos adultos, né? Então, são aulas à noite, mas eu não sei se nessa escola tem aula de EJA. Eu estou fazendo uma suposição. Então, a gente não sabe se tinha alunos na hora ou não. Deve ter sido um pânico, porque imagine aí, se a situação terminou aqui, eu vou pedir a ajuda dos carros aqui para conseguir passar, conseguir atravessar. Se o tiroteio terminou aqui, veio de lá do Conjunto Arvoredo, que a gente não consegue nem ver daqui, significa que todo mundo que passava por aqui viveu pânico. A gente encontrou uma sandália de uma mulher, provavelmente pelo pé pequeno, pelo tipo de sandália, largada ali do lado, pertinho de onde aconteceu. Agora, sabe como é que a gente percebe que a vida não volta para a normalidade? As barraquinhas que costumam abrir
Eu já vi aqui algumas vezes fazer essa cobertura ao vivo, desde o final do ano passado. Essas barraquinhas sempre abrem cedo. A gente sempre, inclusive, até toma café nessas barraquinhas. Elas estão fechadas. Além delas, mostra aqui, cabeça. Por enquanto, agora são 7 e 8 da manhã, o comércio segue fechado. Se vai abrir, essa é uma informação que a gente ainda não tem. Mas, com certeza, quem fica por aqui sabe do que aconteceu. Eu vou chegar perto da escola, vou tentar saber se as aulas vão seguir normalmente. Apesar de que algumas cápsulas a gente encontrou. Essa aqui que eu peguei, essa 9mm, essa daqui, estava aqui, de frente para a escola. Estava do lado de cá e eu vou tentar saber aqui se as pessoas, se vai funcionar. Vou pedir para Marcos Alexandre não mostrar o rosto das pessoas aqui, para eu conversar com elas. Não estou mostrando o rosto. Bom dia, a escola vai funcionar normalmente hoje, o senhor sabe dizer? Estou querendo saber também. Está esperando para saber essa informação. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu aqui? Sim. Tinha aula na hora do que aconteceu? Não estou sabendo. Aqui tem aulas à noite? Tem EJA? Não tem, só funciona de dia. Sim. Então a gente já tem essa informação, confirmação, que à noite, quando tudo aconteceu, não havia aulas, porque essa é uma escola que não tem o ensino do jovem adulto também. A prefeitura está tirando um monte de escolas de EJA, então por isso que não tem também. Não tem mais EJA aqui por causa disso. Acho que já teve, mas a prefeitura tem dificuldades em abrir essas escolas. A gente não está mostrando o seu rosto. Eu queria saber, o senhor soube do que aconteceu aqui? Não, soube por agora aí e tal, mas a EJA é um problema, está tendo muitas dificuldades com isso no município de Salvador. O senhor é professor aqui? Também. E a situação aqui para vocês que são professores, viverem nesse meio dessa violência, de guerra de tráfico de drogas, como é que é a situação para vocês? É muito parecido com qualquer outro lugar. Agora, o problema da EJA aqui em Salvador é um caso sério, a prefeitura não tem dado atenção para a escola. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente está falando agora sobre a violência, não vou nem entrar nesses méritos agora, porque o assunto é sobre a violência na região, mas a gente viu aí um professor e o segurança da escola aguardando o posicionamento da direção para saber se vai ter aula depois de 10 horas da noite aqui ter acontecido esse tiroteio. As provas estão ali de que uma pessoa, a gente vai mostrar rapidamente, porque daqui dá para ver a massa encefálica, a gente só vai mostrar de uma forma que você, telespectador, não precise ver essa imagem. Tem a prova aí de que uma pessoa foi baleada bem em frente à escola. E agora é a resposta. Tiali, vou fazer uma observação. A gente está aqui desde as 6 horas da manhã. Eu vi 2 viaturas da Rundesp passarem logo quando a gente chegou e tem 1 hora que não passa nenhum policiamento por aqui. A vida aparentemente segue normal. Mas essa confirmação a gente ainda aguarda. É com você aí no estúdio. Normalidade, a gente não aprova nisso não, porque como é que você tem um bairro que vem vivendo desde o final do ano passado? Isso daí é tiroteio. Um dos principais líderes do tráfico de drogas morreu em confronto com a polícia, mas a criminalidade segue. É peça fácil de substituição. Um morreu, na mesma hora tem outro para ser líder da facção. Então é uma situação que não se acaba assim da noite para o dia com a morte de um líder. É preciso aí investimento, trabalho de inteligência e o reforço no policiamento por parte da nossa polícia militar. Eu estava vendo essa garotada aí caminhando, saindo de casa, indo para a escola, e eu fiquei aqui pensando, crianças que moram em um bairro e já vivem, né, com essa marca, um bairro que já fica estigmatizado, marcado pela violência. Minha infância, viu? Minha infância que eu podia brincar na rua e ter essa boa lembrança hoje. Essa garotada não pode brincar à noite na rua com um tiroteio acontecendo praticamente na porta de casa, em frente a uma escola. Como vai se manter a normalidade? 7h11 da manhã, vamos voltar a falar de mutirão de saúde lá no Tororó, viu? Desde ontem acontecendo, vai até a próxima sexta-feira e a fila tá enorme. Cadê Laís Cavalcante acompanhando de cedinho a movimentação dos pacientes, né, Laís? Pois é, Tiago, desde cedo a gente chegou aqui, pouco antes das 6 horas da manhã, bem antes do programa começar, e de fato já tinha muita gente aqui na fila. A gente consegue mostrar para vocês, a fila ainda está dando uma voltinha aqui, saindo da quadra do Apastos, aqui no bairro do Tororó. A gente que está muito próximo do DIC, do bairro da Saúde, do centro de Salvador. O foco dessa feira de saúde é exatamente atender o bairro do Tororó, né, a localidade do Tororó e o entorno.
Por isso que a Prefeitura faz questão de chamar a atenção que esse serviço ele vai rodar outros bairros da cidade, porque a gente já conversou aqui com pessoas que vieram até de Cajazeiras em busca desse atendimento, em busca de exames que às vezes não conseguem encontrar no seu bairro. A gente tem aqui a parte fechada da quadra exatamente para ter esse acesso controlado, porque a funcionária ela vai, verifica se a pessoa está com toda a documentação, inclusive se ainda tem vaga para o exame ou a consulta que a pessoa precisa, para que consiga organizar e dar uma celeridade ao atendimento. Infelizmente tem umas pessoas que acabam se irritando um pouco, não querem esperar, acabam ficando um pouco mais irritadas. A gente percebe, né, que sempre tem alguém que se altera um pouquinho mais por conta dessa situação. Ou às vezes tem aquelas pessoas que resolvem furar fila, viu? Infelizmente a gente encontra isso aí também. As pessoas que não respeitam quem chegou aqui cedo, quem está na fila, quem está aí pretendendo fazer o seu exame. Vou pedir para a George mostrar aqui, ó. A gente tem a parte da triagem, né, que é feita, verifica a documentação, entrega a senha. É nesse ponto aqui, assim que a pessoa faz o acesso na quadra aqui do Apache. Depois ela vai sentar e vai esperar ser chamada pelo número da senha. Como eu disse, além das consultas com o clínico, com o cardiologista, tem toda a parte de exames de coração, tem também todas as ultrassonografias que costumam ser feitas aí, né, ultrassonografia mamária, de abdômen total, pélvica, tem também de tireoide, tem serviço de vacinação, serviço importante para quem ainda não fez aí o seu reforço da Covid ou então precisa tomar a vacina da influenza, tem vacinação aqui também. Um serviço que acontece a partir das 7 horas da manhã, vai até o final do dia. E lógico, né, vale ressaltar que esse atendimento, Tiale, acontece até o momento que tem as senhas suficientes. Então eles têm uma limitação de atendimento por dia. Tem serviço que a demanda é muito grande, como é o caso das ultrassonografias. A gente vai ter esse serviço aqui na quadra do Apache, no Tororó, até sexta-feira. E a Prefeitura ainda por esses dias, deve divulgar a próxima destinação, o próximo local, que toda essa estrutura vai ser montada novamente para atender outro ponto aqui da nossa Salvador. A gente, inclusive, vai observando aqui as pessoas um pouco mais exaltadas, reclamando. Sempre tem as pessoas que se exaltam um pouco mais, né? Acabam desrespeitando os funcionários, né, da Prefeitura que estão aqui tentando fazer esse atendimento. Ficam indignadas, né, reclamando. O que foi que houve, meu amigo? Botando os amigos aí pra dentro, o pessoal tá na fila. Pois é, as pessoas reclamando, dizendo que tem aí uma espécie de favorecimento, isso de acordo com as pessoas que estão aqui, mas a gente também está percebendo aí né, uma boa vontade de quem está aqui atendendo, né, organizando e principalmente orientando. Essa orientação ela é importante. Então vale ressaltar que às vezes não adianta você ficar aí muito exaltado, porque não vai resolver. De fato, o que resolve é trazer a documentação, vir aqui e tentar o seu atendimento. Como eu falei, viu, Tiale, vou reforçar. Existe uma limitação de atendimento por dia. No dia seguinte, os atendimentos são retomados, tá certo? Volto com você. Sem contar que tem aqueles furões de fila, né? Essas pessoas precisam respeitar quem chegou aí desde cedo, quem madrugou para buscar esse atendimento gratuito. É um mutirão de saúde, faz muita diferença na vida dessas pessoas. É a saúde nos bairros, o projeto que nesta semana está no Tororó. E a gente acompanhando, trazendo esse serviço aí para você que acompanha aqui o Baianoá. Obrigada, viu, Laís? E a vítima de injúria racial em um posto de combustíveis que aconteceu aqui em Salvador nesse fim de semana espera que a suspeita seja identificada e punida. Ontem, inclusive, as duas se encontraram de novo no mesmo local, mas dessa vez não houve nenhum tipo de contato. Só que a suspeita voltou a cometer o mesmo crime, como mostra o vídeo que a Record TV Itapuã teve acesso. Este novo vídeo mostra a mulher, que ainda não foi identificada, insultando negros e homossexuais. Eu gosto de negros, gente, eu não sou obrigada a aceitar coisas que eu não queira. Não gosto, acabou, vocês precisam respeitar isso. Me respeite que eu sou uma mulher hétero. Me respeite porque eu não gosto de negros, aceite a realidade. As novas ofensas acontecem 2 dias depois da injúria racial que teria sido cometida contra um esteticista, que preferiu não se identificar. Nesta segunda-feira, mais uma vez, a vítima acionou a polícia militar. Eu liguei para a polícia e aí a viatura não veio. Pediu para que eu fosse na delegacia registrar o BO. Disse que tinha que ter o flagrante. Aí, como não tinha, então eles não podem fazer nada com ela. O ponto central deste caso é a omissão da polícia de não ter enviado uma viatura policial
para fazer o flagrante, o encaminhamento dessa pessoa à delegacia para identificação. Então, como ela não foi identificada, não foi encaminhada, né, à delegacia de polícia, a gente não sabia, né, quem era essa pessoa. Ela não foi identificada, muito menos houve flagrante. Responsável por divulgar nas redes sociais o que aconteceu com a esteticista, Tiago conta que os familiares da suspeita entraram em contato com ele, afirmando que a mulher já estaria internada. Foi informado que ela tinha sido internada ontem, né, que ela de fato há cerca de 2 anos vinha apresentando problemas que são indícios de problemas psiquiátricos, né, e que ela tinha sido internada ontem, o que não se confirma, já que a gente encontrou ela aqui hoje também no mesmo local. O caso é investigado pela 10ª Delegacia Territorial em Pau da Lima. De acordo com a Polícia Civil, a unidade conta com o auxílio da Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação para identificar a autora. Homossexual, eu não gosto de negros. Gente, eu não sou obrigada a aceitar coisas que eu não queira. Não gosto, acabou. Vocês precisam respeitar isso. Me respeite que eu sou mulher hétero. Me respeite porque eu não gosto de negros. Aceite a realidade. Olha, por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima solicitou orientação de como registrar um caso de racismo e em nenhum momento teria feito pedido de uma viatura na ligação para o 190. O atendente, portanto, orientou a vítima a procurar uma delegacia mais próxima e forneceu o telefone para contato. A SSP enfatiza ainda que repudia qualquer ato de racismo e atua para combater essa prática criminosa. Agora, a gente conversou também com um psiquiatra, porque a suspeita, né, é de que essa mulher que comete essas ofensas sofra de algum distúrbio psicológico. Essa é a afirmação, a versão da família dela. Vamos ouvir o que esse especialista comentou. Na verdade, a gente sabe que existe um racismo estrutural na nossa sociedade, que racismo e crimes, inclusive o que a gente chama de psicofobia, quando os pacientes com transtorno mental, existe um inconsciente cultural e que pode ter moldado esse subconsciente dessa paciente, que no momento de doença isso emergiu. Não foca só no transtorno mental, mas nesse delito, nesse ato conhecido como crime, que essa moça acabou, por transtorno mental ou não, inferindo, e falar de racismo e pensar em todas as possibilidades de diminuir e até acabar com esse resquício de um sentimento, de um pensamento que não cabem mais na nossa realidade atual. A gente não pode deixar de pensar que as pessoas que vão sofrer esse racismo terão traumas, terão problemas e muito provavelmente precisarão de suporte de saúde mental. Então ela deve ser submetida ao tratamento e eventualmente até com a liberdade privada sobre o regime de internação. Então é para isso que serve a internação, é para isso que serve as casas de custódia, para que pessoas, enquanto não se reequilibrem, não continuem perpetuando atos que podem trazer um mal para a sociedade. Isso pode ser avaliado em avaliações psiquiátricas seriadas. Claro que agora será feita uma perícia clínica para confirmar se de fato a suspeita tem algum distúrbio, algum surto psicológico. E cabe à família a responsabilização. Agora observe aí o detalhe, né? Ela sempre escolhe essa delicatessen no posto de combustíveis, porque são diversos vídeos. Preste atenção que ela sempre está com uma roupa diferente, ou seja, são dias diferentes, e ela senta ali no que indica ser o mesmo banco para cometer as mesmas ofensas. Olha, você pode rever essa e outras reportagens agora no YouTube. É novidade, estamos cada vez mais próximos. É só você acessar youtube.com/Record TV Itapuã, escolher a reportagem que você quer rever e quantas vezes quiser. E você também pode acompanhar o nosso perfil oficial no @Record TV Itapuã e ficar por dentro, claro, das nossas novidades e da nossa programação, tá certo? Estamos juntos, sempre, cada vez mais. Deixa eu voltar a falar aqui com Iula Braga, ela segue lá no bairro do Comércio, na Praça das Mãozinhas. Por lá é um mutirão de serviços gratuitos na área jurídica, também para quem quer tirar o RG, documento de identificação. Vamos lá então, a fila por aí só cresce, né, Iula? Só cresce. A gente está aqui, Tiali, desde por volta das 6 da manhã e até agora eu estou tentando entender onde começa e onde termina a fila, porque é muita gente que vai chegando, se somando a essas pessoas. Me disseram que aqui é o início, por isso que eu vim para cá. Mas ainda assim eu percebo que as pessoas têm dúvidas. Uma outra queixa que já chegou até a gente é que é uma única fila geral e a gente percebe aqui que tem idosos, tem mães com crianças de colo, tem pessoas com deficiência e essas pessoas acabam questionando como é que vai ser depois essa triagem para tentar
fazer o atendimento, né, de prioridade, o que é aí com base na lei. Então, portanto, as pessoas ficam aqui também aproveitando a nossa presença para tentar perguntar, e tem os funcionários que começam a chegar agora, e aí as pessoas que estão aqui encostadas na grade começam também chamar para tentar ter alguma informação. Aqui é o início da fila, minha gente? Me informa aí. Aqui é o início? O senhor chegou que horário? Cheguei na base de 6 horas da manhã. Mas teve gente que chegou mais cedo ainda. Onde é que essas pessoas estão? Eu cheguei 6 horas. Estou aqui esperando para ver se vai ser atendido ou não. Entendeu, filha? Várias pessoas estão aqui na fila para ver qual é o documento que vai tirar. O senhor chegou, já tinha conseguido esse lugarzinho aqui, logo no início? Não, quando eu cheguei, eu já não estava aqui. Eu não estava em outro lugar. Mas eu vim tomar informação para ver que documento é que precisa para tirar, entendeu? E estou aqui esperando até a hora que ele vai começar 8 horas. O senhor quer tirar que documento? Certidão de casamento. Então o seu serviço é esse, o senhor quer tirar a segunda via? É, isso mesmo, Já conseguiu informação? Já ficou informação, ele disse que vai dividir quem vai fazer os exames, cada um tem cada qual, entendeu, filha? É, porque tem isso também, né? Obrigada, viu, pela informação. São muitos serviços oferecidos, então fica difícil até dividir a fila, porque vai depender do que cada um busca aqui nesse mutirão. Importante dizer que iniciou ontem, o atendimento começa às 8 da manhã até às 2 da tarde e vai até sexta-feira. É uma ação do Conselho Nacional de Justiça, está acontecendo inclusive no país todo, tá? E aqui também conta com parcerias de diversos órgãos municipais e também estaduais. Então essas pessoas que se aproximam aqui da grade, certamente em busca também de informações para saber até se trouxeram os documentos corretos, para não ficarem depois perdendo tempo na fila e não conseguir fazer todo tipo de serviço. Então o que a gente percebe? Muita gente aguardando. A maior demanda continua sendo o serviço de emissão do registro civil, que é a carteira de identidade. Na maioria, pessoas que já estão ali ultrapassadas, já nem se reconhecem mais na foto, precisando, inclusive, ter o documento em dia para conseguir dar entrada em outros benefícios, como, por exemplo, do programa do governo federal. A gente segue daqui acompanhando, a qualquer momento eu volto, até tentando contato com as pessoas lá de dentro, para ajudar nessa triagem e também nesse trabalho de orientação. Você que está em casa e, porventura, também queira vir aqui participar desse mutirão. É com você, Tiago. Maravilha, muito obrigada, Iula. Portanto, até 2 horas da tarde, serviço gratuito aí para você tirar o seu RG, fazer também aconselhamentos jurídicos e outros serviços ligados à justiça, tá certo? E olha, gente, por causa da chuva, várias famílias tiveram que abandonar as casas em Santa Cruz Cabralha. A comunidade indígena Pataxó, do distrito de Coroa Vermelha, também foi atingida. Diante da situação, o colégio estadual na aldeia virou um abrigo. Cerca de 360 famílias desabrigadas em 8 aldeias. Ao todo, são 8.300 indígenas que tiveram as casas inundadas por causa da chuva. Segundo o cacique Zeca Pataxó, a Defesa Civil da Bahia já esteve lá no local, mas os mantimentos enviados não foram suficientes e eles passam por dificuldade. Só que o município vai receber recurso do governo federal. É isso mesmo, porque o governo federal autorizou nessa segunda-feira o repasse de R$4.800.000 a 3 cidades da Bahia atingidas pelas fortes chuvas que castigaram o estado no fim do mês passado. No sul do estado, tem Santa Cruz Cabralha, que vai receber R$2.300.000 para a compra de cestas básicas, colchões e kits para dormitório, higiene pessoal e de limpeza. Já em Ilhéus, a prefeitura vai receber R$1.900.000 para a compra dos mesmos itens e para a limpeza urbana de vias públicas. E no extremo sul, Porto Seguro também vai usar R$591.000 para a compra de itens de assistência humanitária. Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho e também de acordo com a magnitude do desastre, o número de desabrigados e desalojados, entre outros critérios. Desde o início do ano, já foram repassados pelo Ministério mais de R$475 milhões em ações de proteção e defesa civil em todo o país. Desse total, mais de 119 milhões foram aqui para o nosso estado, para a Bahia. Não perca, é hoje 9 da noite, logo depois do Jornal da Record, tá certo? Agora, 7h27 da manhã, uma mulher, gente, teve as fotos íntimas divulgadas na internet pelo ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento. Ela está sofrendo ameaças e a mãe da vítima procurou aqui a nossa equipe da Record TV Itapuã para denunciar esse crime.
Liliane dos Santos Araújo, de 23 anos, teria sido agredida e ameaçada de morte pelo ex-namorado, segundo denúncia da mãe, que está desesperada. Ele quase matava ela, que ela ficou sem falta de ar. E aí meu neto pegou, foi em cima dele, ele deu um empurrão e ele saiu correndo, quebrar o cadeado e pedir socorro. Socorro, e esse socorro não chegou. Ela está escondida, minha filha não pode botar a cara na rua. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento. E desde então, estaria divulgando nas redes sociais fotos íntimas da garota. Ele está com um aparelho dela do celular, ele está utilizando como se fosse ela, entendeu? Chamando os homens para conversar, postando foto delas íntimas. A ocorrência das ameaças, agressões e divulgação de fotos íntimas foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi, que investiga o caso. A Polícia Civil disse por meio de nota que já foi expedida a ordem para que os investigadores localizem o suspeito e o intimem para que compareça na delegacia. A mãe da jovem diz ainda que o suspeito está fazendo montagens com a foto dela e da filha com símbolos de facções criminosas. Só peço ajuda para que amanhã ou depois nem eu nem minha filha possam ser encontrada morta. Isso também é um tipo de violência contra a mulher, ameaças, é uma violência psicológica, inclusive. Essa mulher fica impedida de circular, de fazer as suas atividades rotineiras por causa dessa exposição. Que a polícia possa apurar e identificar, chegar o quanto antes a esse suspeito. Vamos seguindo aqui com outras informações. Olha, choveu bastante nessa madrugada, tem mais previsão de chuvarada para esta terça-feira. Deixa eu conversar aqui com o Henrique Terra, porque ele está inclusive em uma rua que ficou completamente alagada lá no Jardim das Margaridas. Olha aí a situação, como é que os moradores estão atravessando a rua, né, Henrique Terra? Está com você. Aqui a travessa Acalanto, que fica no Jardim das Margaridas. Olha lá, as pessoas tendo dificuldade para passar, não só os carros, mas também os motociclistas. Isso aqui não é de hoje não, viu? Não foi por causa dessa chuva da madrugada não. Isso aí é desde o domingo que choveu mais intenso. E agora a gente, olha só, os trabalhadores tendo dificuldade para passar aí, ó. Aqui no canto, isso, essas mulheres. Chega mais perto ali, Rildo, por favor, para a gente mostrar qual que é a alternativa que eles estão tendo para passar. Realmente é uma situação muito complicada, porque tem duas empresas aqui, dois galpões grandes, de grande porte, inclusive. Então essas pessoas estão tendo dificuldade, não só os motoristas. A gente percebe que quem mora aqui já está aparentemente acostumado, sabe a altura correta aqui dessa água. Inclusive tem dois cones ali sinalizando, mas muita gente está dando a meia volta, não sabe o que fazer por conta dessa água que está represada aqui, segundo as pessoas que trabalham aqui, desde a chuva de domingo para segunda. Então assim, já são mais de 24 horas que essa água permanece represada aqui. E nada foi feito. A gente não sabe se o problema é na rede pluvial ou se na rede de esgoto. Não dá para saber a origem dessa água, se é somente de chuva ou se tem esgoto também no meio, mas está represada. Lá, parece um pai levando uma criança para a escola, né? Também com dificuldade ali. Vamos ver qual que vai ser a alternativa que ele vai encontrar para dar a volta nessa água represada. Foi para o outro lado, né? Então, essa é a situação. Aqui, por ser a via marginal da CIA Aeroporto, não tem tantas residências, não tem tantas casas. Mas impede, por exemplo, ou pelo menos atrapalha a passagem dos ônibus. Deixa eu ver, olha só, o que o ônibus vai fazer aqui agora. E aí, motor, tá complicado aqui, né? Desde que dia tá assim? Bom dia. Rapaz, desde que começou essa chuva, essa área aí não para. É sempre alagada assim, danificando o fluxo de transporte aqui. Obrigado. Depoimento aí do rodoviário, para não atrapalhar o itinerário das outras pessoas. Faz o transporte metropolitano, chega, para, fica na dúvida, não sabe a profundidade correta, pode ter aí um dano para o veículo, cair num buraco. Aqueles cones ali ajudam, auxiliam, para pelo menos ter uma noção da altura que está essa água, da profundidade. O ônibus é um carro maior, um carro mais alto. Mesmo assim, passa ainda com dificuldades. Bom dia, senhor. Desde que dia que está essa água aí? Desde que dia está essa água aí? Desde quinta-feira. Desde quinta? Ou desde domingo para segunda, ontem. Aí tornou a chover, aí encheu novamente aí. É água só de chuva aí, eu tenho... Água de chuva, só ela entrou aqui dentro. Também. Tá certo, obrigado. Aí
Desde domingo, então, aquela chuvarada. Praticamente domingo choveu o dia inteiro, né? Então, de domingo para segunda ainda mais forte. E a gente vê que a situação dessas pessoas que precisam trafegar aqui, Travessa Acalanto, Jardim das Margaridas, a situação é essa. A responsabilidade seria de quem? Seman, que aqui é Salvador, ou da Embasa. Enfim, a situação não pode permanecer da forma que está. Tchalia, com você. E a gente sabe o que pode acontecer aí, né? Essa água acumulada vai fazendo pressão, pode acabar provocando novas crateras, novos buracos, o asfalto vai cedendo, portanto, precisa de uma atenção aí por parte das equipes da prefeitura, saber o que está acontecendo de fato, se tem algum adutor atrapalhando para essa vazão da água. Isso é no Jardim das Margaridas. Olha a dificuldade dos motoristas, tem que fazer um contorno maior para não se arriscarem, sobe um pouco no passeio para não correr o risco, inclusive, de caírem nos buracos que já estão aí por debaixo dessa água empoçada desde que começou a chover na capital baiana. E tem mais previsão de chuvarada para hoje, viu? Também aqui em Salvador. Obrigada, Terra. E a Justiça decretou a prisão preventiva dos 3 suspeitos de terem cometido estupro coletivo lá na cidade de Brumado. Inclusive, entre esses suspeitos está um médico. E o Labraga, a polícia, também conseguiu desvendar outras provas, outras informações desse crime. Exato, a polícia que segue investigando esse caso, viu, Tchalia? Comentamos aqui ontem, eles já tinham sido presos em flagrante depois que a própria vítima conseguiu sair do imóvel onde tudo aconteceu. Ela foi inicialmente contratada para um programa sexual, mas chegando lá, ela ficou impedida de sair do imóvel, além de ter sofrido também violência psicológica. A polícia já conseguiu outros indícios, além do que encontrou de imediato quando foi acionada, assim que a vítima conseguiu sair do imóvel. Tudo que foi localizado no apartamento foi levado pela polícia e esse levantamento posterior, dessa investigação apontou, por exemplo, outros indícios de que um dos suspeitos teria ido até a farmácia comprar um medicamento para insônia, conhecido como Boa Noite Cinderela. Esse medicamento foi prescrito pelo próprio suspeito, que é médico. Inclusive, sobre ele pesam outras acusações, ele que já trabalhou, inclusive, no conjunto penal e acabou demitido por desacato, por tratar ali outros funcionários com desrespeito. Ele também falsificaria a assinatura do pai dele, que também é médico. Então, diversos crimes já pesam sobre ele. Segundo informações também da polícia, entre esses 3 suspeitos, além deste médico, que é dono do imóvel onde tudo aconteceu, também está um engenheiro. Mas o nome desses suspeitos não foram divulgados. A vítima já foi ouvida, depois que tudo aconteceu, e a polícia segue investigando. A grande novidade é que depois de terem sido presos em flagrante, a Justiça já converteu essa prisão para prisão preventiva. Tudo isso aconteceu no fim de semana em Brumado, sudoeste da Bahia. Tchalia. Muito obrigada, Iula Braga. Justiça agindo aí rapidamente, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva para dar continuidade às investigações e os suspeitos não atrapalharem esse processo. Até já, Iula, com outras informações. Agora eu quero saber, você aí já comprou presente para o Dia das Mães? Está chegando, no próximo domingo. Os lojistas e consumidores precisam ficar atentos, porque a operação Dia das Mães da Codecom continua a todo vapor aqui na capital, viu? Essa é a segunda semana de fiscalização e até o momento a Codecom vistoriou aí cerca de 133 estabelecimentos. Algumas irregularidades, inclusive, foram registradas. Ao todo, 8 notificações foram emitidas e 12 infrações registradas. Segundo a Codecom, os principais problemas encontrados foram a falta de informação e divergência de preço, a falta do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, uma lixeira também inadequada e produtos fora do prazo de validade. Olha aí, preste atenção, viu? Para proteger os consumidores durante as compras, a operação segue até sábado, véspera do Dia das Mães. Claro que você não quer dar um produto vencido para sua mãe, para sua avó, para sua tia. Fique atento aí. Cheque o rótulo, veja se tem aquele selo do Inmetro nos produtos também. Fique atento, já converse sobre a questão da troca, se o consumidor vai ter direito a fazer uma troca, se precisa ter um cupom específico para isso, para lá na frente a sua mãe ou quem você presentear não ter dor de cabeça, tá certo?
Vamos voltar a falar aqui com Pauliane Araújo. Ela segue desde cedo lá no bairro de Tancredo Neves. Pauliane, você acompanhando aí o dia a dia dos moradores, né, tentando voltar à normalidade. Pois é, Tiali, situação difícil que aconteceu ontem à noite aqui. Eu quero registrar aqui a chegada das crianças na escola, onde tudo aconteceu, em frente a onde tudo aconteceu, a Escola Municipal Maria da Conceição, Santiago, em Baçaí. Vocês estão vendo aí que, apesar da pessoa ter sido baleada aqui em frente ontem à noite, não houve suspensão das aulas. As crianças, são crianças pequenas, estão sendo trazidas. Vou tentar conversar com as mães aqui para saber sobre a sensação. Oi, mãe, conversa aqui comigo rapidinho. Qual é a sensação? Tá tudo seguro ou a senhora... Elas não querem falar, né, Tiali? Bom dia. Como a gente já imaginou que iria acontecer, as mães preferem não falar, mas tentaram manter aí a rotina dos seus filhos, trazendo aqui as crianças para seguirem com as aulas normalmente. Na nossa outra entrada ao vivo, nós acompanhamos os pais e um professor e um segurança aguardando a resposta da direção se iria haver aula. Eles decidiram manter a aula, que não tem reforço de policiamento nesse ponto onde eu estou, mas aparentemente a vida está seguindo normal. A escola abriu, os ônibus estão circulando. Agora, Tiali, volta aqui para mim, por favor, Marcos Alexandre. Olha só, enquanto a gente fazia esse ao vivo, eu fui parado por um morador aqui do local, seu Domingos, né? Isso. Que veio falar com a nossa equipe de reportagem o seguinte: ele é um motorista por aplicativo que dirige uma moto. Mototaxista por aplicativo, vou chamar assim para poder nosso telespectador entender. E ele pediu para fazer a denúncia do roubo da do roubo da moto dele ontem por volta de 3h30 da tarde no bairro IAPI. Só que essa história é uma história impressionante, vou pedir para o Domingos me contar. Ele foi roubado por homens que estavam dentro de um carro que também era motorista por aplicativo e estava sendo feito refém, sequestrado para roubarem dinheiro por transferência, por Pix. Domingos, bom dia, conta essa história pra gente, como é que você foi abordado, o que aconteceu, como é que você chegou até esse outro rapaz que foi feito refém? Eu peguei uma corrida no bairro Doron, pois eu trabalho na Naranjiba, com um aplicativo da InDrive e também de mototáxi. Peguei essa corrida, engraçado que a coisa até eu cancelei sem querer. Acho que foi um presságio até de Deus, mas eu tentando ganhar o dinheiro, fui em sentido ao API, onde fica a Sotero, a empresa de lixo ambiental. Quando chegou lá, veio um jovem com camisa escolar, calça jeans escolar, e me abordou. Você já sabe, vou falar a expressão dele, a linguagem dele, você já sabe a qual é, né? Eu falei, você quer uma corrida de mototáxi? Ele disse, você não entendeu? E sacou a arma. Eu pensei que ele queria o celular. Eu dei o celular, ele disse, não, deixa a moto ligada. Eu me recolhi, ele falou assim, volte, eu quero também o celular. Aí eu pedi ajuda ao rapaz que trabalhava na Sotero, me dirigi à delegacia de furtos e roubos. Ali perto do Detran? No Detran. Furtos e roubos de veículos? No Detran. Quando chegou lá? Quando chegou lá, eu contando essa história, o rapaz que estava no carro Cobalt, que estava do lado, que ele pegou a moto, seguiu em diante, e tinha um carro Cobalt e seguiu em diante também. Eu digo, pô, os ladrões estavam amparados com parceiros. Quando chegou lá na delegacia, o rapaz disse, não, velho, eu estava dentro do carro como refém. O nome dele é até Jorge, rapaz, eu estava refém. E toda essa história que ele está contando aí são verídicas. E o rapaz, eles saquearam ele todo, levaram os pertences, mas não levou o carro, porque ele disse que o carro tinha rastreador. E aí, olharam o celular dele e tentaram ver se ele tinha dinheiro? O que ele me disseram, que ele disse lá, que eles olharam as contas dele, ele não tinha tanto dinheiro assim, uma importância pequena, e tinha dinheiro em espécie, 70 e poucos reais, e que levaram aliança, celular dele e tudo, mas não levaram o carro. Já levaram o meu celular e levaram também a moto. Como é que você está agora depois de tudo isso, depois de passar por uma situação de cinema como essa? Olha, era para eu estar desesperado, era para eu estar agoniado, assim. Não fui essa realidade, também estou assim. Mas só que eu tenho fé em Deus. E esse Deus me sustenta. Então eu tenho a fé que eu vou encontrar, eu tenho a fé com a audiência da Record, que é muito boa. Alguém vai localizar, essa é a minha esperança, eu não posso esconder a esperança. Ele roubou de mim um financeiro. Passa a placa da moto. A placa é RCO. A gente ficou um pouco nervoso, eu peguei aqui. Ele tem, inclusive, Charlie, enquanto ele procura aqui a placa, ele tem aqui um boletim de ocorrência validando a história que ele contou com a Delegacia de Furtos e Roubos. Entramos também em contato e a gente já tem algumas ocorrências. A gente já pode dizer
que daqui de janeiro desse ano até agora, a maior parte desse tipo de roubo a motoristas por aplicativos e assaltos a veículos foi mesmo roubo de motos, motocicletas sendo roubadas e sempre com veículos aí dando esse amparo. Veículos em situações como essas, que são roubados, em que os motoristas são feitos reféns. Recentemente, a gente mostrou o júri popular da travesti conhecida como Amanda, que foi aí condenada pela morte, pela chacina dos motoristas por aplicativos. A gente mostrou que ela foi condenada aí a mais de 60 anos de prisão, 4 pessoas morreram, uma conseguiu fugir. Então essa é uma situação que já é uma situação um pouco antiga, é uma prática que acabou sendo, como se diz, né, na linguagem popular, quanto mais, ou seja, uma prática contínua. Levaram a moto dele, ele trabalha fixo, mas faz bico, né, dirigindo para o aplicativo para complementar a renda. A moto não tem seguro. E aí você está querendo esse dinheiro de volta, né? Eu queria pelo menos que alguém se visse vou passar a placa aqui agora, vou passar a marca da moto, é Yamaha XTZ 150 Crosser. A placa é RCO 2C41. O telefone para contato 8687-5890. Se alguém por acaso ver por essa região aí de Barro Reis, IAPI, aquela como é a Avenida São Martins, por favor me dê essa força aí, estou fazendo um apelo a você, é um pai de família que está pedindo essa força a vocês. O senhor tem quantos filhos, Domingo? Eu tenho 2, Danilo e Dominique. E aí conta com esse dinheiro, esse complemento aí todos os dias? Que eu todo dia acordo 4h30 da manhã para poder fazer essa triagem aí. E hoje me vi sem o meu veículo por ganhar o... Depois que a ficha cai, né, Tiali? Que aí ele tem o primeiro alívio de não ter acontecido nada com ele. Ele se livrou de uma situação perigosa em que poderia ter sido muito pior, que ele podia ter perdido a vida. O pior não foi, mas agora vem os danos materiais. E eu vou só repetir como a gente encontrou com o Domingos aqui. Eu estou em Tancredo Neves, para você que está chegando agora, na avenida principal. Estávamos aqui cobrindo os intensos tiroteios no bairro nessa noite, às 10h30 da noite, que uma pessoa foi baleada. Tem ali as marcas da pessoa baleada, tem cápsulas aqui também. E no meio desse ao vivo, o Domingos me parou dizendo: eu estava indo agora lá na Record, na Federação, vi que você estava ao vivo no meu bairro e vim aqui falar com você. Minha moto foi roubada, mostrou o boletim de ocorrência, nós também entramos em contato, claro, com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Minha moto foi roubada e contou toda essa história impressionante, como além dele teve outra vítima também desses mesmos bandidos. Vou pegar aqui o nome da rua onde tudo aconteceu. Tudo está acontecendo agora, viu, gente? É tudo junto com vocês aqui, nosso telespectador. Então, nós estamos checando tudo agora também, junto com a polícia, junto com ele. Foi na rua Professor Moura Bastos, no bairro IAPI, por volta das 3h40 da tarde de ontem, que tudo isso que ele está contando aqui aconteceu. E a emoção é depois que passa o primeiro susto do risco de morte, que ele se vê na situação, precisando recuperar essa motocicleta que não tem seguro, que é o ganha-pão dele. Você já fez a sua parte e prestou o boletim de ocorrência, né? Isso. Agora contar com a boa vontade dos meus amigos da InDrive, de aplicativo e mototaxista, que são unidos, que me dê essa força aí. Vou repetir o número e a placa. O número é 8687-5890. E a placa? A placa é RCO. É porque eu estou um pouco nervoso e vou olhar aqui outra vez aqui. Ele vai olhar aqui rapidinho a placa para a gente poder passar para o telespectador, se alguém viu. RCO 241. RCO 2C41. RCO Yamaha. 2C41, uma Yamaha XTZ 150 Cross. Então fica aí, né, Tiali? Nosso telespectador para a gente ouve e sempre que a história, a gente consegue checar algumas situações, tem um boletim de ocorrência, a gente tenta aí dar a voz para o cidadão, mais uma vítima da violência aqui na nossa capital. Tiali, é com você. Quem tiver qualquer informação, é importante ligar para o 190, para o 181 também, que é o Disque Denúncia. Não passe trote. Olha a aflição desse trabalhador que depende da moto dele. Ele trabalha como motoboy, um aplicativo, faz entrega, leva passageiros e o detalhe que ele contou aí pra gente, o suspeito parece ser menor de idade, um jovem já tocando o terror.
Portanto, fica aí o registro, o apelo desse cidadão, mais uma vítima, né, desse tipo de roubo aqui na nossa cidade. Obrigada, Pauliane. E a Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que a licitação para aquisição dos serviços de câmeras corporais, aquelas câmeras que ficam nas fardas dos policiais, foi suspensa ontem, depois que empresas da área de tecnologia pediram esclarecimentos e impugnações. A suspensão aconteceu no mesmo dia em que deveria ocorrer o pregão eletrônico para registro de preço e contratação da ferramenta. A pasta informou que o edital será republicado, mas uma nova data ainda não foi informada. A SSP disse ainda que esse tipo de procedimento é previsto em lei e pode acontecer a partir da data de publicação do edital e até 3 dias antes da realização da disputa por meio de licitação. Então, a gente vai aí ter mais um capítulo de toda essa polêmica com relação à aquisição das câmeras. O nosso governo do estado está decidido a comprar o equipamento que fica aí, ó, como esse, na farda dos policiais, para trazer mais transparência às ações da nossa polícia junto à comunidade, mas, portanto, a licitação agora foi suspensa, tá certo? Tem outra informação também que eu vi, né? Mais de 240 policiais se formaram, são cabos que já começam a atuar, cerca de 80 deles vão ficar aqui em Salvador e os outros distribuídos pelas outras cidades da Bahia. Não perca a nossa programação, viu? Durante todo o dia aí tem entretenimento para você e muito telejornalismo. Deixa eu conversar aqui com Laís Cavalcante. Tem uma operação acontecendo em um dos centros comerciais populares mais conhecidos da Bahia, o Feiraguai. Qual é o alvo dessa operação, Laís? Pois é, Tiali, quem nunca ouviu falar aí da Feiraguai, lá em Feira de Santana, a 100 quilômetros aqui de Salvador. Essa operação aí da Receita Federal visa cumprir um mandado de busca e apreensão expedido lá pela Justiça de São Paulo, que visa combater também a venda de produtos falsificados. Ao menos 200 boxes que funcionam na Feiraguai foram alvos aí dessa grande operação, grande mesmo, porque só da Receita Federal foram 130 servidores, fora os agentes de segurança aí, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, todos envolvidos nessa grande operação. Começou ainda nas primeiras horas para, de fato, fazer o cumprimento desse mandado de busca e apreensão e recolher aí muitos materiais que, costumeiramente, são vendidos aí nesse centro comercial, né, conhecido aí como Feiraguai, muitos deles de origem duvidosa e por isso a Receita Federal faz esse combate, sobretudo produtos falsificados que possam inclusive causar muitos problemas para quem compra, não só os danos econômicos, né, os danos ao país, já que esse tipo de mercadoria quando entra aqui no Brasil não recolhe qualquer tipo de imposto. Tiali. Obrigada, Laís. Ao longo do dia a gente deve ter aí o resultado dessa operação acontecendo lá no Feiraguai, um centro comercial popular muito conhecido em Feira de Santana. Agora, atenção, inclusive você que mora em Feira de Santana, viu? É que vai ter uma suspensão aí no serviço de abastecimento de água em alguns bairros da cidade a partir das 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho, a Embasa informa que para possibilitar a conexão de rede de abastecimento em empreendimento imobiliário, o fornecimento de água será suspenso nos bairros Sim, Jardim Brasil, Jaíba e Registro. Olha aí os nomes dos bairros aparecendo na tela para você que mora em Feira de Santana já se programar. Ainda dá tempo de encher o balde com água, viu? Os serviços devem ser concluídos no final do dia, quando o fornecimento será retomado de forma gradativa. Imóveis que possuem reservatório com capacidade para as necessidades diárias de consumo de seus ocupantes não devem sentir os efeitos dessa interrupção, segundo a Embasa. Para a realização do serviço, o fluxo de veículos em uma das faixas da Avenida Artêmia Pires será desviado também. A Superintendência Municipal de Trânsito vai fazer a sinalização da área e a orientação aos motoristas com a ajuda aí de agentes de trânsito lá em Feira de Santana, tá certo? Agora, 7h53. Os familiares de um jovem de 20 anos realizaram um protesto denunciando a unidade de pronto atendimento do Jardim Santo Inácio após ele ter um estado de saúde agravado e acabar morrendo. O rapaz era diabético e a família disse que não sabia da doença. Parentes e amigos do barbeiro se reuniram para protestar contra a falta de atendimento da unidade de pronto atendimento do bairro Jardim Santo Inácio.
Isaías Batista de Lima, de 20 anos, morreu depois de receber alta médica da UPA, mesmo apresentando piora no estado de saúde. A irmã dele acompanhou todo o drama do rapaz. Ao chegar na UPA, quando a gente deu entrada, eles disseram que os sinais deles estavam ótimos, que ele não tinha como passar na frente de outros pacientes, botaram ele como... Não deram prioridade a ele, botaram ele com uma fichinha verde. Só que ele vinha desfalecendo, teve 3 desmaios. E aí foi preciso chamar um colega nosso, que era de porte mais alto, que chegou lá e ele começou a mexer lá e aí começou a pedir para eles atender meu irmão primeiro, porque ele estava muito mal. A família afirma que não sabia que Isaías era diabético. A doença só foi descoberta após a morte dele. A gente tinha feito os exames, eu abri até os exames dele ontem, comentando com ele mesmo. Irmão, seu exame de açúcar deu alto. Aí a gente ia marcar já o exame dele, a gente não sabia que ele era diabético. Se a UPA daqui de Jardim Santo Inácio tivesse feito o exame de glicemia dele, ele não tinha chegado a morrer. O primo do barbeiro denuncia que houve negligência médica. O jovem chega no estado gravíssimo, bota uma pulseira verde no jovem, é sala vermelha. A própria enfermeira ontem me perguntou, ele foi para que sala quando ele chegou? Falei, para verde. Ela não foi para vermelha não, eu falei não, entendeu? Eles viram o erro, ela calou a boca, entendeu? Se calaram, como é que um jovem chega no estado grave e pulseira verde? Olha, nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde e a pasta informou que a morte de Isaías Batista de Lima, de 20 anos, não aconteceu na UPA de Pirajá, Santo Inácio. De acordo com a nota, o rapaz deu entrada na unidade, passou pela classificação de risco, fez exames, foi medicado e após boa evolução do quadro, teria sido, portanto, liberado, né? A família apresenta outra versão de que ele tinha esse complicador, né, por ser diabético, os familiares não sabiam, mas que competia e, portanto, a equipe clínica, né, ter identificado esse agravante. E um homem foi preso e uma submetralhadora apreendida no Alto das Pombas, na Federação. Ele e um comparsa chegaram a trocar tiros com a polícia. Vamos ouvir o que o representante da PM falou. A gente estava investigando crime de estelionato. Então se deparou com essa situação, essas 2 pessoas fortemente armadas, né, viram a polícia, atiraram contra a gente, mas por sorte e por eficiência também, treinamento, conseguimos deter um deles, né? Ninguém ficou ferido, cabe ressaltar, e com ele restou apreendido essas submetralhadoras com numeração suprimida, uma pistola de fabricação tcheca com numeração suprimida e uma pistola de fabricação israelense e farta munição. Estava verdadeiramente pronto para uma guerra, não é? Uma pessoa só portando essa quantidade de armas demonstra a periculosidade do mesmo. Olha, um carro de passeio caiu em uma cratera aberta pela chuva na rodovia BR-418, no distrito de Caravelas, no sul do estado. Motoristas que passavam pelo local filmaram o carro ainda dentro do buraco. O condutor, que não teve a identidade revelada, sofreu apenas escoriações. Moradores e turistas que usam a rodovia federal reclamam da demora pela obra de recuperação dessa pista. E com a chuvarada, né, que tem caído, principalmente nessa região sul, essa situação de acesso das rodovias só se agrava. Olha aí que susto para esse motorista, viu? Por sorte, sofreu apenas algumas escoriações. Motoristas que passavam pelo local conseguiram fazer o flagrante ainda do momento que o carro estava caído na cratera. Enorme essa cratera, viu? E, pelo visto, não tem nem sinalização tão eficiente aí de alerta para os outros condutores. E a Guarda Municipal reforçou a segurança no centro da cidade após ondas de violência. Um suspeito foi preso com uma arma falsa. Por conta do apelo popular, a Guarda intensificou as rondas aqui na região do Centro Histórico e uma equipe nossa se encontrava próximo ao Banco do Brasil aqui, da Avenida 7, e passou por um jovem que encontrava-se agitado e tinha tornozeleira eletrônica. Por conta disso, levantou-se uma fundada suspeita e a equipe foi abordá-lo. Ele se encontrava muito agitado, ofereceu resistência, teve que ser usado um pouco da força para controlar e acabou se encontrando com ele um simulacro. Ele foi conduzido à delegacia, foi entregue à autoridade policial e agora quem vai decidir o destino dele é o judiciário. O policiamento, tanto da parte do governo do estado quanto da prefeitura, está sendo intensificado nessa região. Lá na Guarda nós aumentamos o fluxo de viaturas aqui no Centro Histórico
e estamos aguardando mais 100 convocados do concurso para que façam o curso de formação e comecem a patrulhar nas ruas. Até a próxima sexta-feira acontece na Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça das Mãozinhas, no comércio, a Semana Nacional de Identificação Civil. São diversos serviços gratuitos também. Você pode fazer consultoria jurídica. Vamos acompanhar agora na reportagem. A semana para muita gente começou na fila. São pessoas que acordaram cedo para aproveitar o mutirão de serviços promovido pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O serviço mais procurado era a emissão de documentos. A identidade já está muito velha, eu tenho que renovar a identidade porque está muito cara. Eu fui no saque lá de Pernambués. Só que o saque tem que agendar e estava cobrando R$48. A gente não tem, às vezes a gente... Foge do orçamento. Positivo. Às vezes a gente não tem condições no momento, tá entendendo? Então aproveitei isso aqui que saiu, é gratuito, né? E vim para cá. A expectativa é emitir mais de 1.200 documentos de identidade nesta ação, que vai até a próxima sexta-feira, aqui mesmo, na Praça das Mãozinhas, no comércio. O atendimento é sempre entre 8 da manhã e 2 da tarde. A ação conta com a parceria de diversos órgãos municipais e estaduais. E entre os serviços prestados, além da emissão de documentos, tem também atendimentos na área de saúde, assistência jurídica, entre outros, como explica o desembargador do Tribunal de Justiça, Rotandano. O foco, na realidade, é o registro de nascimento das pessoas que não detêm esse documento. Mas, independente disso, nós teremos outros serviços aqui, como, por exemplo, o fornecimento da segunda via desses próprios documentos, a carteira de identidade, a carteira de trabalho, uma orientação jurídica através do Ministério Público, da Defensoria Pública. Você pode regularizar a sua situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, você pode regularizar o CARD único. São serviços que eu acho que nós vamos satisfazer de alguma forma a essa população, especialmente as pessoas mais vulneráveis, aqueles que precisam do seu documento. Vamos acabar com o subregistro, vamos orientar as pessoas que compareçam para que elas possam se registrar, possam ter a segunda via da sua certidão de nascimento, de casamento, de óbito e outros serviços que aqui estão à disposição de todos. Portanto, está acontecendo, viu? Até as 2 horas da tarde e até essa sexta-feira. Deixa eu mandar aqui os parabéns para a Tailane Freire, moradora lá de Lauro de Freitas, fazendo aniversário hoje. Tudo de bom para você, viu, Tailane? Obrigada pelo carinho. Vou conversar agora com Laís Cavalcante, porque os funcionários da Fundação José Silveira vão se mobilizar. Eles estão reclamando aí de atraso no pagamento de salário, né, Laís? Por onde você anda agora? Pois é, Tialia, a gente que fala ao vivo aqui em frente a um dos hospitais geridos pela Fundação José Silveira, com alguns integrantes já do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. A gente tem um universo aí de mais de 10 unidades, né, de saúde, entre hospitais, clínicas, enfim. Mais de 10 mil profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, uma gama imensa de profissionais da área de saúde que vem sofrendo com esses atrasos recorrentes e outros problemas. Quem vai detalhar para mim é o Adalto, integrante aí da diretoria do sindicato. Explica para a gente que problemas são esses, os que são recorrentes, no caso do atraso de salário, e os outros que você estava me explicando. Bom dia. Na verdade, desde 2016, esses trabalhadores que prestam serviço nos hospitais públicos, são contratados pela Fundação José Silveira, vêm sofrendo com atrasos constantes de salário, férias, sem falar no reajuste salarial que foi fechado e até hoje eles não receberam. Saiu um contra-cheque, para vocês terem ideia, no dia 7 de março, dizendo que iria pagar a primeira parcela. E olha que é um valor irrisório, um valor pequeno, mas mesmo assim a Fundação continua maltratando seus trabalhadores. É tanto que alguns deles já vêm até adoecendo em decorrência dessas mazelas. Você estava me contando também como é o nome do senhor? Jamilton Góes. Seu Jamilton Góes também, integrante aí da diretoria do sindicato, que até vaquinha está sendo feita, né? Isso, a situação é tão caótica que os trabalhadores estão fazendo vaquinha dentro dos hospitais para coletar dinheiro e passar para aquelas pessoas que estão retornando de férias, que a Fundação não está pagando férias e os trabalhadores ficam praticamente 30 dias sem absolutamente nada para subsistir. Então os trabalhadores estão fazendo vaquinha, às vezes o sindicato fazem cesta básica para passar para esses trabalhadores que estão retornando de férias, que tem que ficar 30 dias sem receber absolutamente nada da Fundação José Silveira, após deles saírem de férias sem receber o que tem o direito.
Trabalhadores que são ligados à Fundação José Silveira, a fundação essa que presta serviço para o Estado. E aí a Fundação o tempo todo fica dizendo que a culpa é do Estado. Tivemos uma reunião com integrantes da Secretaria de Saúde que dizem que não deve absolutamente nada à Fundação José Silveira. A gente quer salientar que hoje aqui deveria ter um carro de som. Com respeito aos pacientes, não trouxemos o carro de som. Mas se persistir tudo isso, infelizmente a gente vai ter que incomodar todos os pacientes da Fundação José Silveira por força dessa situação caótica que vem passando os trabalhadores. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação aí da Fundação José Silveira, que disse em nota que efetua os pagamentos de forma mensal. Todo mês aí esses pagamentos, segundo a Fundação José Silveira, são realizados. Reiteram também que a instituição está sempre à disposição dos sindicatos para sanar qualquer dúvida ou prestar esclarecimentos. Essa é a informação oficial. Além dessa mobilização de hoje, vocês pretendem, semana que vem, fazer uma coisa mais intensa, como o senhor acabou de dizer, né? Talvez trazer um carro de som aqui para frente do hospital ou até paralisar os serviços? Sem dúvida nenhuma. A nossa intenção, se continuar essas mazelas sendo praticadas pela Fundação José Silveira, é parar uma unidade pública. Pode ser o Roberto Santos, pode ser o hospital Cléston Andrade, lá em Feira de Santana, ou até mesmo o Ernesto Simões, aqui no Palmiúdo, porque são unidades que são geridas pela Fundação José Silveira. Obrigada. Esses aqui são os integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, realizando aí toda essa mobilização, como eles mesmos já explicaram, em relação a recorrentes atrasos salariais e não pagamentos de férias, né, de alguns trabalhadores do mês de abril. Tialia. Quando uma categoria chega a esse ponto de mobilização, de paralisação, né, ameaças aí também de acabar empatando o serviço, é porque já não aguenta mais, está sofrendo, essa denúncia é grave, salários atrasados. Como é que um trabalhador sai de sua casa todos os dias, cumpre ali o seu serviço, bate ponto e no final do mês não recebe? Isso aí precisa ser revisto, né? Quem é responsável pela Fundação José Silveira, o espaço aqui está aberto, se quiser se posicionar. Lembrando que a categoria agora está mobilizada em frente ao Hospital Santo Amaro, que também é uma maternidade muito conhecida, de referência. Imagine um carro de som aí na porta. Hoje eles respeitaram a situação dos pacientes, né? Mas vamos aguardar aí essa negociação. Tudo o que vai acontecer a partir de agora, né? Um possível diálogo, né? É assim que as coisas têm que ser resolvidas. É o que a gente espera. Obrigada, viu, Laís? E você sabia que aqui em Salvador existe um núcleo de enfrentamento e prevenção ao feminicídio? Quem vai explicar como é que funciona esse atendimento que acolhe homens agressores é a nossa repórter Iula Braga, que já está no núcleo que funciona aqui em Salvador. É interessante a gente também falar desse outro lado, né, Iula? Porque praticamente toda semana a gente mostra aqui os casos de feminicídio. E como é que a situação está sendo enfrentada? Esse pode ser um dos caminhos, não é isso? Não tenha dúvida, era justamente sobre isso que eu conversava desde que cheguei aqui, até porque a gente fala muito desses casos, são dados alarmantes que preocupam e a gente vê centros de referências, locais de acolhimento para ajudar, estender a mão às mulheres vítimas de violência. Mas é muito necessário, até mais talvez, a gente tratar o quê? A causa. E é por isso que esse núcleo, ele existe. Na verdade, em setembro vai completar 2 anos e por isso a gente está aqui hoje, para já trazer um balanço parcial de tudo que foi desenvolvido desde a inauguração em setembro de 2021. Eu já estou aqui na companhia de Fernanda Silva Lordelo, ela que é secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, para ajudar a gente nessa missão e trazer esse importante balanço. Vamos começar explicando como é que funciona este núcleo. Aqui é um espaço para receber os homens. De que forma eles chegam até aqui? Bom dia, secretária. Bom dia a todos. Bom, esses homens chegam através das medidas protetivas encaminhadas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nós temos um termo de cooperação técnica, então as varas de violência doméstica e familiar, com determinados perfis de homens, já encaminham para esses grupos reflexivos. Esses grupos, eles ocorrem com 12 encontros, o que dá uma média de 3 meses, e após a ocorrência desses encontros, esses homens são monitorados durante 1 ano. Durante esses 3 meses, esses homens têm cursos relacionados à questão da masculinidade, violência, comunicação não violenta, a questão da autorresponsabilização,
afetar filho e família. Trabalhamos também com a Lei Maria da Penha, falando de direitos humanos, as obrigações nas relações sociais. Então, são vários temas que são provocados para que esse homem compreenda que ele está dentro de uma conduta não adequada no respeito aos direitos fundamentais da mulher. Agora, o que é mais importante, a gente sabe, né, de todo esse esforço, né, assuntos importantíssimos que devem ser tratados com eles, mas como é que é a aceitação? Eles realmente comparecem, eles participam desses grupos, desse tempo estimado de em torno de 3 meses, se colocam abertos para esse monitoramento em cerca de 1 ano depois desse acompanhamento. Como é que tem sido esse balanço? Ao longo aí de mais de 1 ano de atividade, vocês já conseguem trazer um panorama disso? O início ele é sempre mais difícil, foi o que a gente estava conversando. Há uma resistência, uma não compreensão do seu ato de violência, a não compreensão do que é ser violento numa relação, da sua abusividade. Com o tempo eles conseguem essa compreensão, mas há uma obrigatoriedade, né? Porque eles vêm por ordem judicial, então eles precisam cumprir efetivamente o programa todo. Quando é que eles saem do programa? Bom, se a medida protetiva for revogada, eles saem do programa. Mas acredite, alguns inclusive pedem para continuar nos grupos. Os perfis são bem distintos. É realmente uma violência bem democrática em termos assim de classe social, de nível de instrução. Isso, nós precisamos, inclusive, desconstruir de que tem um grupo específico. Aqui nós atendemos homens de 19 a 78 anos, com relacionamentos iniciais ou de 20, 30 e até 40 anos de convivência, bem como das mais diversas formações. Nível superior diverso, nível médio ou fundamental incompleto. Então, a violência ela não tem classe social. Ela está em todos os espaços e é por isso que o nosso trabalho hoje ele ganha um outro olhar para que a gente possa atacar direcionalmente aquilo que a gente está sentindo mais vulnerabilidade. Tiara, eu conversava aqui com ela falava também de como, né, esses recursos têm ajudado, sobretudo, as mulheres a denunciarem, o que é muito importante também para a gente romper esse ciclo de violência. Sigo daqui na companhia da secretária, posso transmitir sua pergunta. É importante a gente ampliar essa discussão, como eu falei anteriormente, né? Toda semana a gente se choca com novos casos de feminicídio, são crimes brutais, a gente discute muito como é que esse crime pode ser reduzido, como é que pode ser combatido e a prevenção certamente é um dos caminhos, a educação aos homens, que também devem ser atendidos. Agora, eu fiquei aqui com uma dúvida, porque nós temos a Associação dos Alcoólicos Anônimos, uma associação muito conhecida, a pessoa que tem esse vício busca essa ajuda também para sair da situação. Nesse caso aí, no núcleo de acolhimento aos homens agressores, só são acolhidos aqueles que já estão cumprindo medida protetiva de distanciamento da vítima ou qualquer homem que perceba que está cometendo agressão, aquele homem que perceba que está indo pelo caminho errado, também pode procurar aí o serviço? Oi, Tiale, não. Nesse momento, nós estamos apenas atuando, até porque, como iniciamos o ano passado e ainda estamos mapeando como vamos avançar, só os que têm medida protetiva. Mas você traz um dado interessante, porque nós trabalhamos aqui também com a Diretoria de Política sobre Drogas do município, que tem palestras com esse grupo de homens, porque, como eu estava aqui conversando com Eula, há também um agravamento por conta da condição do alcoolismo nas relações. Isso aumenta a violência. Então, são pautas que nós também tratamos aqui com esses homens. Mas a ideia é que a gente amplie esse serviço para que a gente tenha grupos reflexivos além daqueles que estejam sob medida protetiva. Muito obrigada, viu, secretária, por todas essas informações. Importante a gente trazer esse outro lado, né? E esse tipo de acolhimento tão necessário, infelizmente, aos homens que acabam aí provocando a violência. A ideia é que a gente não fique aqui noticiando, infelizmente, novos casos de feminicídio. Tiara. Muito obrigada. Iula agradece também à secretária municipal. É isso, o enfrentamento ao feminicídio tem que ser multidisciplinar, né? Com apoio de diversas instituições. E os criminosos estão tirando o sossego de empresários lá no bairro Caminho das Árvores, aqui em Salvador. Só uma clínica especializada em atendimento a autistas já foi alvo 5 vezes. Veja aí. A câmera de segurança registrou o momento em que o homem, usando apenas um short com um facão na cintura, pula a grade da clínica. Era por volta de 11 horas da noite de sábado. O alarme dispara e ele vai embora. A clínica, que atende pacientes com autismo, funciona no bairro Caminho das Árvores, área considerada nobre da capital baiana.
O local já foi alvo dos criminosos 5 vezes somente no mês de abril. Eu estou triste hoje porque todos os finais de semana eu vou sendo roubada, então levam toda a fiação, a gente fica sem eletricidade, as crianças sem atendimento e assim, é uma sensação de impunidade. Investindo, só esse mês foi mais de 20 mil reais que eu gastei, né, aqui com mandando reparar todo o suporte. Na área externa da clínica é possível ver os pontos onde os bandidos levaram as fiações de energia elétrica e também os dutos de aparelho de ar-condicionado. Um prejuízo acima de 20 mil reais, sem falar no atendimento aos quase 100 pacientes, que toda vez precisa ser suspenso. As crianças chegam aqui e se deparam no dia seguinte do final de semana, né, com a clínica apagada. E aí tem crises, inclusive, essa semana eu passei uma situação muito difícil com uma paciente minha que queria subir para ter o atendimento. Teve uma crise sensorial na porta da clínica. Para tentar inibir a ação dos bandidos, a clínica decidiu investir em mais um equipamento de segurança. Instalou aquele sensor de presença ali. E foi exatamente esse sensor de presença que impediu que este homem que entra com esse facão na cintura roubasse a clínica mais uma vez. Assim que ele teve acesso ao interior do imóvel, o alarme soou e ele então fugiu rapidamente. A falta de segurança é um problema enfrentado por todos os empresários da localidade. No piso térreo do imóvel onde funciona a clínica, tem uma loja de móveis planejados, que também já foi alvo dos bandidos. Já foi arrombada, na verdade, já levaram a TV, já teve casos de cortar energia, arrancar disjuntores. E aqui em cima, principalmente, sempre teve casos desse tipo. A gente vem sempre registrando queixa, mas não resolve muito, entendeu? Mesmo com boletim de ocorrência registrado na delegacia, os criminosos não se intimidam e continuam invadindo os estabelecimentos para cometer os furtos. A gente paga um aluguel caro, né? Tem todos os custos que a gente tem para estar numa área nobre e, na verdade, acaba tendo esses prejuízos sempre, porque está sempre acontecendo. Viu o tamanho do facão na cintura desse assaltante? Olha aí como ele age. Essa é a 5ª vez que essa unidade de acolhimento a autistas é arrombada. Esses dias também a gente mostrou aqui uma padaria no Rio Vermelho que foi arrombada 2 vezes no mesmo dia. O assaltante foi pela manhã e voltou depois também. E agora vou mostrar uma outra situação bem parecida. Uma loja de internet foi invadida pela 2ª vez em Lauro de Freitas. É a mesma situação na capital, na região metropolitana. Inclusive, Henrique Terra está lá, em frente ao estabelecimento comercial de Lauro de Freitas. Vamos conversar com ele, porque daqui a pouquinho ele vai falar também com o dono dessa loja, o Anderson, né? O Anderson já está lá com o Henrique Terra, então vamos para lá, então, direto. Lauro de Freitas com Henrique Terra. Está com você, Terra. Pois não, Tiali. Fica dentro de um prédio comercial aqui em Lauro de Freitas, essa provedora de internet que foi invadida no último sábado. Inclusive, ontem a gente repercutiu bastante essa imagem, a ousadia desse criminoso que arrombou uma grade e foi surpreendido por um funcionário. O Anderson está aqui ao meu lado, fica aí contabilizando o prejuízo dessa ação criminosa, né, Anderson? A gente está vendo ali onde que ele danificou a grade e por pouco aí não foi surpreendido e poderia ter acontecido até o pior, né? Bom dia. Bom dia, gente. A gente vem tendo um índice muito alto com furto na região. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de furto aqui. Inclusive até as luminárias, pessoas terminam invadindo um prédio e furtando fios na frente do estabelecimento. As pessoas estão sendo obrigadas a colocar grades para evitar que eles não furtem os cobres, os medidores da Embasa. E ontem poderia ter acontecido um negócio pior. Ontem não, sábado, poderia ter acontecido um negócio muito pior, como vocês viram na imagem. Ele forçou a grade e chegou a entrar na empresa. Só que quando chegou lá, ele foi surpreendido com outras pessoas lá dentro e saiu correndo. Um bandido desse, se estivesse armado, teria terminado de fazer o que ele pretendia. Seria uma tragédia, né? Porque o pessoal estava trabalhando, todo mundo de costa no call center, ele poderia surpreender e a gente sabe que às vezes as pessoas agem pelo ímpeto e até ele mesmo se assustar e fazer alguma coisa com os nossos funcionários, né? Já registrou, já passou essas imagens para a polícia? Já sim, já foi tudo registrado. E agora vai reforçar isso? Sim, inclusive o serralheiro está até embaixo agora, já para poder vir fazer o levantamento do portão, vai mudar o portão. A gente viu que é de ferro maciço, mas ainda assim não deu contra, ele rompeu. E vamos fazer outra proteção agora embaixo também para nossos
clientes que chegarem vão ter que passar por 2 portões. Já tem um sistema de CFTV, mas a gente vai investir mais nesse sistema de CFTV lá embaixo e sistema de interfone. E é um gasto que não estava previsto, mas que precisa ser feito por causa de segurança, né? O que você acha? Infelizmente, a gente fica à mercê dessa situação, né? A segurança falha. Aqui na região a gente tem esse problema seríssimo com segurança. Muito falha mesmo. A gente, na frente da empresa aqui, nosso funcionário outra vez já foi chegando, foi surpreendido com um rapazinho que chegou de moto e assaltou eles, levou o celular, levou... E não é a primeira vez, nossos funcionários quando saem, só saem se for 2, 3 juntos, porque o expediente aqui encerra às 18 horas, então o sol já está se pondo, está escuro. Isso cria uma insegurança, porque a gente não vê, deu 18 horas, a rua fica mais deserta, e a gente não vê segurança, a cidade infelizmente não está tendo esse cuidado, a gestão não está tendo esse cuidado com a população. A gente realmente fica assombrado, assustado com o que vem acontecendo. Essa sensação é geral, é de todo mundo. A gente está vendo aí, foi um dano até pequeno, mas vai ser necessário fazer um investimento ainda maior para reparar a grade e outras questões também em relação à segurança. E esse criminoso, ao que tudo indica, ainda não foi localizado pela polícia, embora as imagens dele já tenham sido disponibilizadas na delegacia aqui de Lauro de Freitas. Obrigado, Anderson. Charlie, é com você. E o prejuízo é sempre da vítima, do comerciante, do pequeno, do médio ou do grande comerciante, sempre arca com prejuízo. E o dano que isso provoca no atendimento aos clientes, porque até tudo ser reformado, ser restabelecido, produtos serem readquiridos, isso leva um tempo. E aí o desemprego também pode acontecer, o dono do estabelecimento não conseguir, de repente, arcar com todo esse prejuízo de imediato, ter que demitir algum funcionário. Enfim, é a violência que afeta a nossa economia também. E, inclusive, 3 homens armados assaltaram uma pizzaria. Foi na madrugada de hoje, em Vila Verde, no bairro de Mussurunga.